hectic mid or end game, so it's going to be worth the trade if you ask me. Yeah, it's going to be quite a bit of excitement to come through as the teams really start to commit to said rotations and really trying to find a bit of that approach to play at. But for the time being, we are going to be looking on as Slime 4KT now gets himself situated and acquainted yet again with Game Lord. But I like this approach coming through from Game Lord. They've taken that 2-2 split, really just solidifying a very vertical approach. And if we look over towards Slime, it's a little bit different, but also still a good positioning. Slime really reinforcing that southeastern edge. Yeah, it looks to be like they're both practicing a somewhat risky tactic, but it could be extremely advantageous. We can see the Game Lord boys utilizing a 2-1-1 split here, where their opponents in Slime doing a bit of a 2-1 for a brief moment there. It actually looks like they're going to be solidifying here, but they're not putting all their eggs in one basket. The Game Lords aren't. They're giving themselves multiple perspectives and multiple angles on their opponent, and the ability to draw focus and distraction away from one another. Extremely huge in implementing what I like to call the BOA method. And as só esperar. DZ utilizing a beautiful nade and making it rain hellfire on his opponents as Valdo approaches with the SAT. Help, já quero saber quem tá trocando. Help. I mean, Narvalo not going to be focusing on that GG. just yet. Oh, okay, well, never mind. Scratch that. That is Redox getting wiped off the map. Game Lord is Poliano. their first Calma aí, elimination. galerinha. Slimer having Já to troco ideia com find a vocês. little Pera bit aí. different approach here. Game Lord. Aê, They've gone at this for pesada. long enough, both these teams. Lá ele, boa Oh, tarde. not quite Salve, sure what salve, that tropinha. Como é que approach vocês was. estão? Very risky Fala pra play out mim. in the open, and then having to pay the ultimate price, right? That is going to be Narvalo Salvado, out mano. those shots, getting the knocks secured. But now it turns to Koa and Storm. Koa, as we know, bring in that 12 elimination clutch on the last match on day 1. Vocês estão me ouvindo? So I'm curious to see what Koa is going to do now. Yeah, boy, was that ever a heavy backpack for him. But, you know, speaking of Slime 4K, you know, this is a team that has been performing pretty darn gracefully here the entire Let's event. go. Times que não tem muita fama, estamos chamando atenção só do DMS. Actually tied neck and neck. DMS? DMS não existe não, mano. DMS é do Brasil, doido. É DMR. E a DMR e a NXS são muito famosas. Coin in their back pocket, you know, they que é a Nexus are doing fairly well. E a DMR é a DeMuerte. E os jogadores da DeMuerte são os antigos jogadores da Eastern Stars que jogaram a PMGC passada. Então, assim, não é que eles não sejam famosos, é que basicamente, né, algumas pessoas não conhecem eles, mas pra gente eles são equipes muito fortes. Tanto é que eu aposto muito neles, que eles vão ser, assim, uma das equipes mais difíceis da gente enfrentar aí, velho. Como a Sete tá na competição, a gente tá com 32 pontos atrás do primeiro lugar. Ô, velho, essa webcam tá so dangerous at this point as we can see Robs coming ver se vai dar boa assim. TBS head onto what's going. Now the full rush comes through. Storm. Oh, GG, Rüya lá em cima, nós embaixo. GG. But Game Lord, I mean that full on rush. Hello Jaina, how are you? Saizinho aí, Ave Maria, tá doido? Um frio? Nem a pau. What makes Game Lord so dangerous because they started off the day in 13th place with only 2 points to their name. Eu fui comprar um café agora já hoje ali, meu irmão. Minha mão ficou sinistra. Deixa eu só tirar uma foto aqui do trem aqui pra postar no stories lá. If they don't, it's not going to matter all too much, right? But so you can definitely see them putting a little bit more emphasis on trying to secure those additional points. Tirei com flash, será que é uma anta? Dá pra chegar, vamos chegar sem dar mesmo, galerinha. De boa. Deixa eu botar no boomerang que fica mais bonito. Good, and you? I am fine, Jenna. Boa noite, dona Renata, como você está? Fala pra mim. Pra quem não sabe, dona Renata é a mãe do mafioso, galerinha. Now they can honestly let these numbers dwindle a little bit if need be, but they can't take their eye off the prize. You know, it's okay to find your comfort points, but they are going to have to stay reasonably
adventurous, so to speak. They're going to have to continue to keep their eyes out for those fair opportunities, and maybe even some potential third-party kills. Liga o ventilador, Ave Maria. GG safe, galerinha. Casa aqui embaixo, tudo certo. DeMuerte tá lá, Doom lá em cima, tudo certo. Nexus aqui, VP embaixo, tudo certo. Avalanche, tudo certo. Excuse me, ok. Shockwave não está mais, Então ou tem spot livre. Que bom, né, Renato? De boa. Pronto para as perguntas do chat? Com certeza, meu mano. Sempre pronto, preparado para todas as perguntas. A gente tem que ganhar essa altura aí, mano, antes da Next Rüya sair de lá. Se a Next Rüya sair de lá, a gente fica preso entre a wall e eles. Pushing the envelope as far as they can. And this is what I appreciate about this phase is there's so much opportunity. Teams can really try. DeMuerte se moveu um pouco mais rápido hoje, vai tentar pegar a Game Lord. Quem é líder do camp? A DMR, mano. DeMuerte. Mad tá bem. Excuse me, vai pegar a Loops ali. Quantas partidas faltam? Hoje são 4 partidas, mano. E na próxima semana teremos outros 3 dias com 4 partidas. Admitindo uma dúvida, é proibido auxílio de mira no camp? Sim. Todos os campeonatos oficiais são proibidos auxílio de mira. A sexta tá em qual posição? A gente tá em nono, cara. 32 pontos do primeiro. O bom é que a pontuação é nova. Ou seja, só se sobressai quem faz win com muita kill. Pra gente não é interessante morrer antes do top 2. Com muita kill, na verdade, né? Auxílio de mira é ruim, com certeza. Bilíngue, graças a Deus eu falo o espanhol, arranho um pouco no inglês, mas vou voltar a fazer curso de inglês agora pra falar fluente também. Irineu, ai te lascar, Jess. Irineu, você não sabe? Nem eu. Olá, Anito, como está? Saludos. But the rest of the zone still being pretty spread out, right? The teams taking up a lot of different positionings. I mean, there could be a little bit of a something Doom and DeMuerte up on the northern edge, as we can see towards Stolba. There could also be something lurking between the Unicorns of Love next Rüya. Alpha 7 could also bring in a bit of a play. We got Excuse Me, also very centered up. So there are several estas equipos que estão jogando estão na final. But I think it's all going to come down to how the teams are going to be looking to play it out. And of course, speaking about playing it out, DeMuerte and Game Lord now getting into a little bit of action towards your side. Sim, são 17 equipos, mano, que estão jogando. Putting a little bit of a hurting on the Game Lord boys. All the while, Avalanche and Goat. Nosotros fomos invitados a jugar solo las finales. Mais times brasileiros jogando só 7, somente a 7, mano. Nós fomos a única equipe brasileira a ser convidada para jogar esse campeonato na Europa. Qual a premiação? 5 mil euros. Salve, salve. Pegaram um iPad 9 pra jogar. Acho que daqui uns 2 anos ele ainda roda bem. Cara, assim, se você quer entrar no competitivo, não compensa. Porque iPad é proibido no competitivo. Agora, se for pra fazer live, se for pra você jogar casual, aí eu indico bastante. Eu não gosto, né? Porque eu não me acostumei a jogar com iPad, mas tem gente que gosta. Principalmente pela visão, né? Isso, boa! Top, mano. Sucesso sempre. Muito obrigado, meu mano Rodrigo. Muito obrigado de coração pelo carinho. Esse gorro aqui vai ficar descendo, mano. Fica coçando a testa, velho. They came in with 2 winner chicken dinners and 38 eliminations to the name, ending up on a grand total of 63 points. So that is a very, very impressive play that we saw. But now let's see where it's gonna go. GG, os moleques dominaram a altura. Just get themselves established up into the compound. And I like this play coming through from Avalanche, really showing a lot of aggression. Just trying to play it as best they can. Escondendo a calvície. Não sou calvo, não. Graças a Deus. It is a send. Yekta holding on the ground floor. But will Avalanche be able to pick a gente ganhou a penúltima queda, mas não jogou a última porque estava assistindo o canal do... That is Yekta out of there.
Ontem. Porque a gente jogou tudo. Os meninos estão participando de quantos campeonatos aí na Europa? Hoje a gente jogou um campeonato às 5 da tarde, que era classificatória, passava o top 9. Esse, a gente vai jogar mais 2 ainda, cara. Salve, Coruja, meu mano. Cara, eu sou muito fã do Carrilho. Um dia eu quero jogar como ele. Vejo todos os vídeos dele no Insta. E será que você poderia pedir pra ele postar o código da Rude sem dele, por favor? Peço, mano. Peço sim, com certeza. I'm really? Não, mano. Não, rapaziada. The entire, first day they were brought in, I believe, to replace another. So really nice tone for their first day, and I'm curious to see what they're going to do moving forward today. Well, let's see where it goes. I mean, I just realized olha, mano, como os caras são inteligentes, mano. Tem um cara embaixo deles aqui, olha onde é que o outro já abriu lá pra fazer flanco nos caras, mano. Pra ajudar o companheiro. Pega só. But the actual Alpha 7, which I was referring to, inteligência desses caras jogando, velho. A RR jogou em cima do cara da Ava. Provavelmente o cara da Ava já deve ter comunicado ao companheiro dele que tinha gente rushando. O cara já abriu o flanco por trás do morro lá em cima pra ganhar altura e pegar ele de costa pro companheiro dele poder sair. And the same could, of course, be said for the players there coming through from the side of Team Kazik, who we see on that southeastern edge, and on the eastern front. I think we are going to be experiencing a gente tá lá em cima no norte. As we have so many teams just jammed in there. Yeah, it definitely seems to be a inteligência é essa, velho. Que horas essa aí? Põe a coruja. Cá são 20 horas e 33 minutos, mano. A Sete tá esperando o que pra começar a jogar? Uma coxinha, talvez. Um pastel, um café, alguma coisa tá esperando. Incrível, tanto de gente que critica, né, cara? So whether or not they're going to end up getting into a little bit more of aggressive standpoint today is yet to be seen. Eu falo mesmo. Honestly, I don't know if ¿En qué top están? Estamos en el top 9, mano. Like Nexus was somewhat finding their top footing 9 yesterday, kind of really getting into the flow. They're the only team, as I said, who's won 2 matches so far over the past 2 days. Well, let's see whether or not they can push it beyond. Sí, not only securing 2, but maybe securing a 3rd, potential 4th. Who knows, right? They could be securing all the games come today. But it's all going to come down to how the team. Esses caras do chat são doidos das ideias. We've got a nice little bit of congestion coming in towards this western side of Não tô criticando, pô, a SES tem que arrebentar tudo, mano, mas é porque vocês não entendem que aqui não é nível Brasil, velho. Aqui não é nível Brasil, mano. Hoje a gente teve uma reunião, a gente conversou sobre muita coisa e, cara, literalmente aqui é totalmente diferente, mano. Totalmente diferente, mano. Hoje eu garanto pra você que não tem uma equipe brasileira preparada pra enfrentar o nível dos europeus, mano. Não tem. Literalmente, mano. Entendeu? ¿Dónde es este manito? Mano, yo creo que la organización que está... Oh, desgraça. La organización que está comandando este torneo, mano, es de Albania. Pessoal, acho que é só chegar e jogar a guerra como se fosse algo tão fácil. Cara, literalmente assim, vamos imaginar um total, né? Vamos imaginar tudo. Seguinte, nível europeu, os caras levam tudo muito a sério. Tanto é que o futebol europeu é o futebol mais forte do mundo. Ou seja, os caras levam tudo num nível tão a sério que a screen deles, o nível bate literalmente com nossos campeonatos de comunidade no Brasil. Entende? Então, a gente que veio de um tipo de estratégia, um tipo de jogo, migrar pra Europa, jogar contra os caras, jogar contra a maioria das equipes PMGC,
assim, de uma hora pra outra, é muito complicado. Entende? Tem que criticar e cobrar assim, mano, vocês têm o direito de vocês de criticar, de cobrar, né? Mas às vezes tem crítica de vocês que elas não têm fundamento. Vocês acham que é só chegar e jogar? Se hoje fosse só chegar a jogar, mano, teríamos milhões de jogadores profissionais. Milhões. Todo mundo que tá no chat aqui poderia ser profissional se só chegar, entrar e jogar. Entende? É tudo muito difícil, é tudo muito diferente, é tudo muito novo. Então vocês precisam entender isso. Certo? Vocês têm o direito de criticar, mas as críticas, elas precisam ser construtivas. Entende? Não adianta vocês criticarem falando algo que a gente já sabe, ou ai meu Deus do céu, a 7 não tá jogando nada, ai meu Deus do céu, a 7 tá fazendo isso, a 7 tem que fazer aquilo. Se fosse tão fácil de fazer, a gente faria, galerinha. Oh, but now the third-party sprays come in as well. Could this be the play for Elisio to clutch it? No, Endorphin secures it. And this is where ARR really brought in such an upset. Yeah, honestly, it was a nice effort. You know, he was rocking that 53 round. Como describes el compe ahí en Europa? Mano, acá hay un nivel muy alto, mano. Muy alto. Los jugadores siempre están peleando. No tienen inseguridad. Siempre hacen rusheos con 4 juntos sin empezar un noqueo o algo así. Entonces yo creo que acá el nivel es mucho más fuerte que en Brasil. A 7 contratar jogadores da Europa, esqueça tudo. It almost seems like the momentum just flew away from them there. But look here at this new zone, DK. Look at the congestion. Inclusive você, né? Poderia ter sido pro. Lógico. Mas eu não quis. Na verdade eu não era muito bom, né? Não jogava muito bem. Aí foi que me tornei analista. Quais times você acha que vai dar mais trabalho na PMPL Brasil? PMPL Brasil pra mim, quem mais vai dar trabalho é Inco, Inf, Loops. Talvez a Tuzi. A 7 volta quando pro Brasil? A gente volta dia 20, meu querido. Mas o mais difícil não é PMGC? Cara, assim, desculpa estar falando dessa maneira, mas assim, são coisas diferentes. Entende? Bem diferentes. Nível europeu é muito mais alto que o nível Brasil, só pra vocês entenderem. Explica essa decisão do Pedrinho no lugar do Mafioso. Nós estamos ainda fazendo testes. Estamos ainda testando qual é a line que vai ser titular na PMPL Brasil. Com certeza, Pedrinho é um moleque muito desenrolado, muito ponta firme, muito confiante. Ele é um moleque que joga muito com a cabeça, ele não tem medo, ele é muito frio na tomada de decisão. Então, a gente está averiguando e verificando todas as possibilidades do que a gente vai fazer. E com certeza a line que entrar na PMPL Brasil fixa vai ser a melhor line que a gente poderia ter. Exatamente, meu mano. O bom é que eles estão treinando com os europeus já tendo uma base como é os times da Europa. Exatamente. Só tem NR de time bom na Turquia. Essa sim é uma região forte. Mano, aí eu falo, tem NR de time bom da Turquia. Meu Deus do céu, e a S2G que ganhou o Mundial é da onde? S2G é do Cazaquistão? Mano, eu tô falando, velho, isso me deixa, assim, pé da vida, mano. Porque as pessoas falam as coisas que elas não sabem. A NR é o time mais forte da Turquia. A NR foi pro Mundial agora? A NR ganhou alguma coisa na vida? Mano, entende? Tipo assim, é por isso que eu falo, galerinha, vocês podem criticar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, literalmente, mas tenham fundamentos nas críticas de vocês. Se vocês forem vir aqui pra falar qualquer coisa, meu filho, até minha mãe que não entende do jogo sabe mais.
Acho que esses lugares que tratam o jogo como profissional tendem a ter um nível maior de desenvolvimento dos jogadores, né? Com certeza. Com certeza, Aninha. Assim, acredito que a cobrança ela é muito maior, tá? Muito maior, com certeza. O foco deles também é outro. É tudo muito diferente, né? Tô falando da NR que tá no campeonato. A S2G tá nesse campo e não tá nesse campo. Mas você conhece, por exemplo, quem é a DeMuerte? DeMuerte é a antiga Eastern Stars, certo? Jogou o Mundial passado com a gente. Por isso eu falo, velho, se vocês querem criticar, vocês têm todo o direito do mundo, velho. Do mundo. Mas não falem aquilo que vocês não sabem só pra parecer bonito no comentário do chat. Well, no time to waste as we got Excuse Me's Black firing downward at the likes of ARR. It looks like he has a knock on one of them, and they are still a whole four-piece team here. So it's I'm really curious to see what they're going to do here with this 2-2 split. Yeah, see how that one is going to pan out. Meanwhile, the MadBulls getting up close and personal and a little bit of aggression as we can see coming through in the. A sede já morreu não, a gente tá lá dentro de shot range. Vai sair agora. This is where MadBulls also still have so much work to do, but they are getting caught out in the bowl and the shots just ringing on in. Oh, very risky rotation coming through here from Talika. I'm not quite sure what. É de verdade, mano. Eu sou uma pessoa assim que lida muito bem com as críticas de boa. De boa. Mas, assim, desde que as críticas elas têm um fundamento. Entende? Desde que as críticas tenham um fundamento. Agora, pra falar... Pra falar alguma coisa, precisa ter fundamento. Yeah, I mean, you were talking about the unicorn, and here we go over to the unicorns of love, as it is Mishi and Noshi. Não é só a Turquia que domina a Europa, não. Por isso eu falo. E aí sobre domínio de lugar ou sobre qualquer outra coisa, tu tem certeza que tu vai querer debater comigo? Literalmente. Imagina quantas horas por dia eu passo estudando o jogo. Alpha 7 é muito cobrada pelo peso e nome, pelos muitos títulos já conquistados por muito que ainda virão. A gente entende muito o peso da camisa, a gente entende muito o peso que é a gente defender títulos, o peso que a gente, né, tem sobre conquistar títulos diferentes, mas a gente também entende que tudo é uma fase, né? A gente... Querendo ou não, por mais que o Senab já tenha jogado com Carrilho, o Senab já tenha sido uma peça parte da 7, né? Esse tempo que ele passou fora e esse tempo que o Mythic, né, esteve com o Carrilho, automaticamente mudou o estilo de jogo deles, mudou algum feeling deles, entende? Então agora para eles pegarem de novo e voltarem com tudo, vai demorar um pouco mais. Yeah, and Tapok almost getting the knock there with that 3x Scar L. But you know what's interesting, DK, is how many teams are pushing away from the new zone. We got, excuse me, ARR, Ghost, and the MadBulls literally rotating out of zone to take on this fight. That's a very, very bold move to take on at this point. O time da Europa superou a Ásia, Coruja? Não. Infelizmente ainda não. Mas está perto. Para mim, a Ásia é primeiro e a Europa em segundo. Oh, they need to try and play this one very, very carefully. They do find a bit of a spray, though, with the help of Goat. Oh, but the nade getting so close to Havlik. There we go. The shot is in, and that is Ray taking them on down. Yeah, Havlik taken down to about 5 to 10% of his overall health with that nade. He was lucky that he wasn't taken down immediately. He's surviving by the hair on his chin. O Senab é muito melhor que o Mythic. Cara, os dois são ótimos jogadores, mas assim... o Senab é um cara muito criativo, né? Ele é muito mais cabeça pra fazer jogadas. Galera, tô meio por fora. Qual é a line da 7? A line da 7 é Carrilho, Senab, Revo, Pedrinho e Mafioso.
Você acha que aí na Europa eles treinam coisas muito diferentes aqui no BR? Na parte de treinamento, eu acredito que quanto a equipe, sejam os mesmos, né? Eu acredito que sejam a mesma coisa, muda alguma coisa ou outra. Mas o que eles utilizam como tática é totalmente diferente no Brasil, né? Vamos entrar em detalhes aqui. O que eles utilizam lá na Europa do que eles utilizam no Brasil. Brasil, dependendo da equipe, ela não rusha se não nocar alguém, por exemplo. Ou eles têm medo de entrar em third party, né? Aqui na Europa, eles utilizam sempre dois flancos, tá? Eles mantêm dois jogadores fixos em algum local, um flanco por um lado e outro flanco por outro. Um flanco pega de lado e o outro flanco ele abre uma rotação muito maior para cercar as costas da equipe. Então, basicamente, eles tomam as atitudes, as decisões que eles tomam são muito mais rápidas do que a dos brasileiros, certo? E isso eles usam e abusam. E eu acredito que isso, para dar certo, precise muito ser treinado à risca. Porque se a gente for pegar o feeling de timing da tomada de decisão pro flanco, assim, ela é muito rápida. Eles não esperam nada. Eu tava passando aqui já hoje ali, até comentei na live aqui, que foi a galera da RM contra a Ava, que é a Avalanche, né? A Ava tava embaixo do morro ali da saída dos pés de jogo Paul, na casa solo, e a RR chegou em cima. A hora que a RR chegou em cima, o cara da Ava já tinha saído da casa, porque o amigo dele comunicou que tava batendo gente, saiu, pegou a altura nas costas, deu bala nos caras pra incomodar, enquanto o companheiro dele que tava close embaixo saiu. E aí depois ele saiu, recuou e juntou. Então a tomada de decisão deles é muito mais rápida, velho. Muito mais rápida. Então eu acredito que a parte de treinamento pessoal, particular, individual, seja basicamente as mesmas coisas, né? Porque a mecânica do jogo ela não muda. Mas eles treinam coisas diferentes sobre estratégias. E se vocês observarem, cara, é totalmente diferente. Totalmente. Alguém sabe que dia 7 vai começar a jogar? Cara, sei não. A gente tá tentando, né? O que eu quis dizer com ainda existem negociações abertas? Cara, não tem ninguém, não tem sentido da gente ter... não tem sentido a gente ter no sexto player, entende? Com times que estão nesse campo, era obrigação da 7 ficar no top 3. Algum time é nível para MGC finals? Sim, Game Lord. Second place and only shy of first by 1 point. Well, this is going to hurt that quite significantly, especially considering DeMuerte's finish. Nexus in 12th with 3. We got next Rüya securing 13th, but with 0 kills to speak of. Avalanche grabbing 14th with 1 kill from Alicio. Aí, ó, até que enfim, meu mano leigo, tu falou alguma coisa que eu concordo. A Sérgio deve estar aí pra ganhar Ptbr, mas pra aprender novas coisas e poder colocar em prática aqui no BR. Graças a Deus alguém que entende. Vocês acham que algum time BR tem a experiência que a gente tem de estar jogando aqui fora? Percebendo coisas diferentes para aplicar dentro da PMPL Brasil? Para aplicar dentro de uma Américas? Conta pra mim, quem é o time que teve esse convite pra sair fora? Entende? Tudo na Enigma? Yeah. Já chegou perto da final, lógico. Não foram pra final por pouco. Mas é um time com certeza que, cara, teria tudo pra jogar a final se arrumasse algumas coisas. Agora eu pergunto uma coisa pra ti. Tu que tanto critica, me diga o que é que tu faz pra melhorar. Qual é seu papel? Fala pra mim. Você acha que o Swag poderia ter encaixado bem nessa nova line? Cara, Swag pra mim é um ótimo suporte. Não, isso é indiscutível, né? Mas eu acredito que hoje pro jogo da 7 não.
Aí, ó, Petar Coach da 7. Aí, ó, quer trocar de lugar? Se tu quiser assumir a responsa aí. Se tu quiser assumir a bronca, meu filho. Você só mandar mensagem no privado lá. Se você quiser assumir a bronca, a responsa, te passo o cargo. As coisas não acontecem da noite pro dia, como tudo na vida é tentativa e erro. Com certeza essa experiência na Europa, melhor visão de game em geral, com certeza. Salve, meu mano Júnior, como é que você tá, meu mano? Boa, Ribeiro, é exatamente isso que eu tava tentando falar, velho. Por mais que o Seab, né, fosse um jogador que já tivesse passado por aqui, com certeza, né, mudou o ritmo, mudou algumas coisas. Saludos, manito Christian, ¿cómo está, mano? Ai, ai, velho. Quantas quedas temos ainda? Temos mais 3 quedas, meu querido. Salve, salve, mano do Zera. Tudo certo? E aí, dona Raíssa, de buena, como você tá? Qual o melhor player da set, na sua opinião? Hoje, o que tá no melhor momento, com certeza é o Revo. Como a set vai se adaptar no novo sistema de pontuação? A gente precisa de um jogo mais agressivo. Acho que esse é o segredo. Gente, a 7 é um time mundial que merece respeito, camisa cobrada pelo peso. Mas entenda que o time acabou de entrar em contratações. Confio no trabalho dos envolvidos que vai dar certo. Bora. Isso, meu mano, isso não, meu mano leigo. Isso concordo contigo também. Independente da situação, acho que aqui não é somente pra quem é 7, pra quem não é. Cara, a live ela é pra todo mundo. Entende? A live ela é literalmente pra todo mundo. Só que, assim, tem coisas que vocês falam que, cara, não tem nexo, não tem sentido. Tá ligado? Literalmente não tem sentido, mano. E agora, ao invés de vocês citarem críticas ou citarem coisas que eu já sei ou que não são verdades, por que vocês não tentam fazer perguntas ou argumentar alguma coisa pra vocês entenderem mais ainda sobre o jogo? É por isso que eu tô aqui, velho. Eu falei de vocês, né? Ahn, Essa questão da Inf, concordo que hoje pra mim ela é uma das lines mais fortes do Brasil também. É uma line muito propícia e ia dar trabalho pra gente, né? Assim como o Inco, assim como o Loops. O que faltou pra Inf no Mundial foi experiência. Somente isso, nada mais. Se eles tivessem um pouquinho mais de experiência, ou se eles tivessem jogado os mundiais como a gente jogou, né, 2 mundiais antes, com certeza eles estariam brigando super no topo da tabela. Porque não é fácil. Você entender a virada de chave dos times de um dia pro outro não é fácil. Entende? Tirando a 7, qual é o melhor time pra você? Inco.
A maneira de Ivo dar 7? O que é Ivo dar 7, mano? Começa a centralização mais rápida, manter a mesma tática. Na PMPL Brasil, com certeza não resolve a gente jogar centralizado, não. Acho que o Carrilho como refrag aproveitaria mais suas qualidades? Não. Infelizmente, não. Isso aí, meu mano Arnold. Quem ganhar a PMPL Brasil vai para a PMWI. No segundo dia do Mundial fizemos 5 pontos em 4 quedas. Acredito que perdemos o campo ali. O que houve? Vamos então entrar em detalhes, né? Primeiro dia do Mundial, a gente entrou fazendo um jogo não tanto agressivo, digamos assim, mas um jogo mais de estratégia. É um jogo optando por uma entrada mais cedo na safe, centralizando um pouco mais em segunda safe, né? Para que quando a safe ela diminuísse em terceira no hard shift, a gente ainda estivesse com uma parcial, né, com os pés ali dentro ou próximo a ela. No segundo dia, a gente tinha os estudos do que tinha acontecido, né? A gente, mesmo assim, no primeiro dia a gente cometeu alguns erros, a gente tinha os estudos do que tinha acontecido, discutimos algumas coisas e optamos por dar uma recuada um pouco, porque a gente percebeu que a gente estava ficando muito preso, né, em determinadas situações no centro de terceira. Aí, automaticamente, quando a gente retrocedeu, a gente percebeu que os times eles começaram a crescer novamente. Eles começaram a estreitar as nossas passagens. Ou seja, a gente teria voltado para os erros que a gente cometeu naquele Mundial onde a gente ficou em nono, né? Foi aí que a gente jogou uma queda, zerou, jogou duas quedas, zerou, jogou três quedas, zerou. Na última queda que a gente pegou, acho que um top 3, se eu não me engano, né? Um pouco antes de começar a queda, a gente teve aquele feeling, né? De chegar e, pô, cara, tá errado isso. A gente tem que fazer isso, isso, isso. Ok? Ok. E no último dia, quando a gente entrou, né, pra bagaçar, quando a gente entrou pra fazer aquilo que a gente fez no primeiro dia, já era tarde demais pro título. Porque eu já tinha colocado na minha cabeça, eu já tinha feito na ponta do papel ali, que a margem pra erro de quedas no dia era uma só. E a gente zerou 3 quedas em um único dia. Então isso foi o que tirou o título da gente, né? A gente tentar recuar um pouquinho mais naquilo. Quem tava comigo no Discord passou por toda essa mudança, né? Pegou esse feeling da mudança quando eu falei pra galera no Discord. Falei, cara, a gente tem que fazer isso, isso e isso, a gente tem que entrar por aqui, tem que fazer isso, isso e aquilo. Quem tava lá no Discord comigo acompanhando o MGC ouviu, né? E foi batata. O último dia a gente chegou, a gente conseguiu pontuar, só que a gente deu o azar de que a S2G também pontuou muito no último dia, né? Então isso é que quebrou a gente. Coruja, pra você, o melhor jogador do mundo, top 10 TE, ou você acha outro? Order. Order da Nova, pra mim o melhor jogador do mundo. Aquele estilo board da série de 2021, esse novo sistema de pontuação, acho que daria boa. Com certeza, meu mano. É isso que a gente já tem pensado. A gente precisa de kills no início. Entende? Então, onde é que a gente vai jogar pra dar kills? Pra dar kills, não, pra pegar kills. Né?
Nice hit coming through, but that is Sim, foi bom demais acompanhar com você no Discord. 686, and you don't want to be on the receiving end of that. Of course, now we're going to be looking to see where the zone goes. Southwest, it's where it will settle, and I mean, it centers up just east of Chumacera, so that's going to be a lot of trekking coming through for majority of our teams here. But speaking about trekking, ARR, they've trekked on in, they've stepped on up, and they've dealt quite a bit of a blow into the side here of Alpha 7. So much so that they've taken out the entirety of Alpha 7, and that is Strix and Beck sitting with 2 elims apiece. Yeah, ARR coming in Saludo. for the match. 4 kills and not losing a single member in the process. They are Mano, não acredito que a gente já morreu, véi. Well, we got Michi of the Unicorns of Love in pretty close Mano. English, and boy, oh boy, does Kazakh team take a huge hit. As we've seen over the past couple days, English has definitely been one of their big performers, so that's going to be a heavy hit to face early on. Yeah, but we have a little bit of that DeMuerte action also now rolling on through as well. You see them now just across the way. But Michi trying to play it a little bit more cautiously. I mean, a ranged assault at this distance is going to be a little bit more challenging coming through with that M249. Of course, into the rest of the Kazik team. The Unicorn are trying to hold up, but the SKS comes in clutch, and that is the end as Kazik are reduced to only 1 player. That is 3 Point trying to bring the party all the way up in towards Picado. Queria entender o que se passou ali. Able to pull it off in the nick of time. So close. Gets the clutch, and 3 Point picks up the squad wipe. With an M16 O que você tem a dizer sobre isso, Coruja? No less. Way to get it. Cara. 3 Point now at this point, free of the immediate threat, and establishes his first kill. Tô em choque. But boy, did it not come without a price. Literalmente. 3 members in the process, and now finds himself as the only hope here for Kazakh team to carry on the team name for match 2 and try to get them some decent placement. Well, let's see if they can maybe push. Pior que fica foda de analisar esse mapa stream? Não, mano. Fica foda não, pô. Se você depender de mapa stream pra fazer uma análise, pode aposentar, porque não é todo campeonato que tem mapa stream, não. That extra little bit more palatable, right? But it's still going to be quite a bit of a challenge to try and secure a decent performance across the board. And that is particularly taking into consideration just the size of not only the map that they're playing on, but the vast openness of space that is still available to move in towards, right? Fortunately for 3 Point, we can see them up into Picado, so that is within the zone, so there's going to be no urgent need for any major rotations to come through, but all the other teams now having to move in from that northeastern side could pose quite a few potential dangers. Yeah, you're right, DK. I mean, 3 Point, definitely it's a tough pill to swallow to lose 3 of your teammates here this early on, but those 4 kills, I guess you could say that's a spoonful of sugar for every kill there. It helps the medicine go down a little bit, but boy, oh boy, yeah, he is going to have to dial things back and be a bit more reserved here. Luckily, as you mentioned, position is in his favor here. Vamos lá, essa pergunta da hora de responder, velho. Acho que eles estão nível acima no sentido tático, mas os BRs são muito mais agressivos, dão muito mais balas. Eu discordo que os BRs estão muito atrás deles. Um exemplo é a Inco. Vamos pegar, tá? PMPL Brasil, PMPL Brasil, ou qualquer campeonato de comunidade que vocês imaginem. O que está acontecendo na Bras League, aí no Brasil, que teve as equipes PMPL jogando, vamos pegar esse campeonato, como exemplo. E vamos pegar esse campeonato que a gente está jogando aqui, que é o da UOL, correto? Se vocês analisarem o campeonato BR, né? O nível de agressividade dos BRs, eles são muito maiores, ele é um pouco maior na realidade, mas eles deixam a desejar na tática, ou seja, rotações sem informação, longas, bate de qualquer jeito, certo? Aqui, eles usam útil e agradável juntos. Bala, porque eles não têm medo. Cara, pode ser quem vocês acharem. Pô, pode ser a Nova jogando aqui com eles. Eles vão bater. Eles vão bater e vão engolir sem dó nem piedade.
Entende? Então, basicamente, eles usam o útil, que é você saber trocar bala, saber, né, a trocação, resolver a trocação 4x4, tática, a parte de posicionamento dos seus jogadores, ninguém ser fora de sua posição, tá? Não tem suporte fazendo frente fazendo suporte, não. É todo mundo organizadinho, ordenado, certo? E fora isso que eles abusam muito mais dos flancos. No Brasil não tem uma equipe que faça flanco com 2 pessoas ao mesmo tempo como eles fazem. Então, pra mim, sim, o nível europeu está muito além do nível Brasil. Yeah, I agree to an extent, but I also see Dagestan in a 2-2 split, and with it being a Miramar map, it's all context specific, but this map is so open that distance that he has away from Zadira might not be significant enough to give them the full protection that they're hoping. This is a very sniper intensive map. And Michi, yeah, if it was engaging with 4 members simultaneously, and by the way, it very well could be, but from his perspective, it would only look like he's up against 2. So it might not be that ridiculous. Falei que a gente tá estudando lanterninha. Não, relaxa, galerinha. Que isso, galera? Probably isn't the best move. Relaxa. It's easy for us to say with 2020 spectator vision. Yes, sir. Shifu also boasting a little of that 2020 vision, just spotting out the Henricão, você tirou os SUS pra esse camp? Esse camp a gente tá jogando só a final dele, meu querido. Ele teve as classificatórias antes. But fortunately for the Unicorns, they are able to escape at least for the time being. Então você está confirmando que a Sete não tem tática? Cara, eu falo uma coisa, eu falo A, vocês entendem B. É totalmente diferente o nível de jogo. Entende? Totalmente diferente. Não tem uma equipe que faça aquilo que os europeus fazem hoje. E é exatamente nesse sentido que a gente tá aqui. A gente tá aqui para adquirir mais experiência ainda, cara. Even more disadvantageous is the position that puts Dagestan in. Case in point, Zadiro facing the heat from Arvalo, pardon me, with that Scar L, and it's going to be a quick thirst to follow. And look, Dagestan a little bit spread out here as Limbo Boom taking a lot of the pressure here from BBZ with that 3x M4. It's going to be a vehicle explosion, somehow not eliminating Boom just yet. Yeah, Rob's doing some phenomenal sprays right there. But as we can see, the players from Dagestan, they're starting to circle around. They want to try and play another different position. Limbo quickly managing to patch up that health bar before retreating back into the safety of the hardcover. But I want to see how Dagestan is going to take this approach, because we've got Shifu and Keep just positioned down on that southern edge, and it doesn't seem like they have any intention of moving straight towards Limbo. Yeah, it doesn't. It does seem to be a little bit of hesitation here, but as he said, Rob's a great Overwatch opportunity over Limbo, shooting him down to about 10% of his overall health. Limbo utilizing that compound cover where he can and... Lógico que pode, meu mano Felipe. Seja muito bem-vindo na live, meu querido. Lógico que pode, não é porque não é torcedor da Sete, não é porque não torce pra nenhum time. Independente da situação, cara, a gente tá aqui pra assistir junto, porque primeiramente a Sete é a única equipe brasileira que tá jogando esse campeonato na Europa. Que isso, Modesto? Até tu, cara! Center zone still being pretty vacant, pretty open for the taking. Se a região europeia fosse tão forte, eles iam amassar no PMGC. E a campeã do PMGC é da onde? The area of Montenuevo. Campeã da PMGC é da onde? Like they have pretty much free reign within that area. Next Rüya, por isso que eu falo, velho. Meu Deus do céu, vocês falam cada coisa que esse fio de cabelo em pé. Com essa line bootcamp é viável? Mano, de novo, tá? Eu já expliquei sobre o bootcamp, mas eu vou explicar pra vocês, pra quem está... Depois de tanta gente tá perguntando novamente sobre o bootcamp, certo? Seguinte, bootcamp, ela não é viável por 2 razões, por 2 motivos, tá? Primeiro de tudo, bootcamp é um buraco, certo? Ou seja, você tem altura atrás do galpão, você tem altura da guarita. Bootcamp fica embaixo, certo? Nas 2 alturas. Depois disso, nós temos que contar agora com a nova pontuação. Ou seja, com a nova pontuação, o que as equipes mais vão procurar é fazer kills. Buscar posições onde as kills sejam fáceis, sejam rápidas ou possam ser aproveitadas de third parties, certo? Como o bootcamp é um buraco, automaticamente
com certeza, se a gente caísse para trocar com qualquer equipe lá dentro, mesmo que não fosse com a Inf, mesmo que fosse com qualquer outra, se a gente caísse para trocar lá dentro de Bootcamp, a gente poderia morrer, poderia matar, poderia ganhar, né, a situação, mas a saída ela ficaria complicada, a saída ela ficaria difícil, porque já teríamos gente marcando de todos os lados. Sem contar que temos as Chivas na saída de Bootcamp, que é aquela casinha sentido o primeiro morro ali do lago. Então são 3 alturas ao redor de Bootcamp, fora as pedras. Que se a gente fosse tentar fazer uma saída atravessando, pulando na água, sentido ilha da VK, já teria gente posicionada nos compounds. Então pra gente não é viável. Entende? Por isso não é viável hoje cair em Bootcamp. Não é, tem medo, não tem isso, não tem bala pra trocar, não tem aquilo, não. Mas é muito mais um nível de escolha. Eu prefiro abandonar um spot, deixar um spot, ir para outro spot e ser campeão, do que ficar brigando dentro de um spot, matando e morrendo sempre na saída por ego. Entende? O ego é a pior coisa que existe, galera. É a pior coisa que existe. Com certeza, se fosse viável voltar para o Bootcamp, né, se a gente não tivesse parado para fazer toda essa análise, cara, a gente faria. Entende? Mas hoje a gente prefere muito mais ir para outro spot. Towards that center zone, we can see DeMuerte also just towards that northern side. We got the MadBulls over on their east. So Goat need to take it very, very calculated from this point moving forward. In the meanwhile, it's going to be Game Lord now, just applying a little bit of that pressure on towards the players from Virtus Pros, positioned up in towards Picado. Tá embaçado, o chat viaja demais. O cara não assistiu ou se faz de pão. Chave Maria, sai fora. O povo do chat faltou as aulas de interpretação. Não, velho, é por isso que a gente tá aqui, tá ligado? É por isso que eu tô aqui com vocês. Literalmente eu tô aqui pra gente bater um papo, trocar uma ideia, explicar as coisas. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre a equipe, sobre jogo, sobre mundial, sobre o que vocês quiserem, eu vou estar respondendo a todos vocês com a maior paciência. Assim como eu acabei de responder sobre o Bootcamp, certo? Alguém me informa se o Pedrinho era da Souls? Sim, era o Pedrinho da Souls, meu querido. Mas isso vai da estratégia, né, Colujo? Eu falo isso porque traste muito forte dominando isso que você falou, ainda mais com essa pontuação. Com certeza, meu mano Eduardo. Assim, igual eu falei pra vocês, pra gente não compensa Bootcamp por conta da saída. Entende? They're definitely using their high ground to their favor, but also the spread here. With Narvalo pulling this 3-1 split, we've said time and time again how advantageous it can be. It doesn't come without a risk. It definitely leaves Narvalo a little bit vulnerable, and Christina seems to be a bit aware of his flank, so he's going to have to play it a little carefully. But realistically, that second perspective... Coruja paciente, gente boa demais. Muito obrigado, Angela. Tamo junto. Para pegar a experiência, não seria melhor jogar na China? Meu querido, infelizmente a China ele é um cenário totalmente diferente. Ou seja, a China só joga contra a China. Entende? Eles não têm um campeonato hoje que dá liberdade para outras equipes jogarem contra eles. Tanto é que hoje o PUBG chinês ele é totalmente do PUBG global, né? But making all this noise does, of course, attract a little bit of unwanted attention. We can see the players there from Canal de todos os campos que estão participando? Tem sim, meu querido. Eu acredito que o próximo campeonato que a gente for jogar agora às 5 horas da tarde, eu vou fazer ele e vou fazer logo em seguida o campeonato das 8 agora também. Quando ele está na equipe certa, por isso está lá até hoje. O cara é muito gente boa. Valeu, meu querido. Muito obrigado, Lars. Tamo junto, cara. É porque assim, eu acredito que a crítica ela seja viável, tá? Até certo ponto ela é viável. Tem muita gente que tem dúvida porque tem muita gente que não conhece sobre o jogo, que não conhece sobre equipes, que não conhece sobre, né, o que se passa por trás do jogo e como acontecem as coisas. E é por isso que eu gosto muito de explicar. É por isso que eu gosto muito de estar aqui com vocês no Watchparty, por isso que eu gosto muito de abrir live no Instagram, por isso que eu gosto de colocar muita caixinha de pergunta para vocês irem lá, perguntarem, tirarem suas dúvidas, falarem, né, o que vocês quiserem. Então é basicamente isso, velho. As they pick up Koa from Slime 4KT. Redox not too far away. Storm also in a bit of a contendable position here.
A 7 é a equipe BR, sim. Salve, meu mano Ban, como é que você tá? Quero ver a 7 ganhar esse ano pro MW e pro MGC, se Deus quiser, meu querido. E tem gente chata também. Concordo, meu mano Modesto. Coruja, o que você acha? And honestly, it isn't even a they situation. It's Freepoint alone, and he is desperately trying to. Por que você acha que não vale a pena cair em Paradise? Aí Paradise já é outra coisa. Paradise não é a saída dele, mas sim porque, cara, Paradise é um spot muito com muito pixel e é um jogo muito rápido. Paradise é um jogo de sorte, certo? Paradise é um jogo de repente você cair, achar a arma. Matou, morreu, acabou. É muito ruim, porque dá pra você subir no telhado, dá pra você flanquear pelas pedras. Então é um spot que pra mim é muito chato de brigar. Muito chato mesmo. Tem uma piscina nesse campeonato? Infelizmente não, Aninha. Coruja, a Ayala no Brasil, as partidas, cara, já tava na hora de trazer esse manete pro Brasil, né? Mas eu acredito que não seja ele que vai aumentar o nível das partidas, né? Eu concordo que as equipes esse ano elas vêm fortes, sim. PMPL Brasil nesse ano vai estar de um nível absurdo, mas acredito que é pelo mérito das equipes e dos jogadores terem evoluído. Você tem quantos anos? Eu tenho 25 anos. A 7 já caiu já, meu mano. A gente teve hot drop em Cruz del Vale. Yeah, well played by the side of Doom. Quickly and swiftly dispensing of Slime 4KT. With that, we are down to perante toda essa explicação, então eu pergunto com a quantidade da 7, com a qualidade da 7, por que não contestaram um outro spot? Exemplo, Painan até KO, onde tem um time fraco. Cara, fraco é muito forte, né? Essa palavra time fraco. Não é que o time seja fraco, tá? Porque acho que todo mundo que tá ali na PMBL Brasil, né, é a elite do campeonato. Ninguém chega ali porque, sei lá, ganhou a vaga. Todo mundo chega com a sua vaga conquistada. Algumas equipes, né, tem a parte da troca ou compram uma vaga e outra, etc e tal, mas a maioria tá ali por mérito, né? E a nossa escolha não foi por ficar com o que sobrou. Entende? Não é que Kampong sobrou pra gente, a gente vai ficar com Kampong. Não. A gente escolheu o Kampong pra cair. Tanto é que se hoje tivesse uma equipe que falasse pra gente, cara, a gente vai cair Kampong, a gente não sairia de Kampong por nada. A gente contestaria Kampong até o final. Entende? Kampong ele foi escolhido por três motivos, tá? Vou explicar pra vocês. O jogo da 7 é um jogo de borda, correto? É um jogo muito atrasado dependendo da situação. Jogo de borda. Consecutivamente, se a gente cair no spot de centro, dependendo da situação, a gente não conseguiria controlar. Ou seja, a nossa entrada na safe é muito mais fácil, né? E Kampong dá liberdade pra gente dominar o norte por ban, dá liberdade pra gente dominar o sul pelo morro de Camp Charlie e dá liberdade pra gente dominar sentido bootcamp pelas Chivas, entrando por Quarry. Ou seja, a nossa progressão ela se torna mais fácil, se torna mais rápida. A única safe pra gente que era mais complicada seria a safe da VK, né? Que realmente fechou naquele morro, é muito difícil subir. Você pode cair embaixo do morro que, cara, se a VK estiver posicionada lá em cima, vai ser muito difícil de subir, né? Então não é que sobrou o spot e a gente foi lá e escolheu. Não, é um spot que a gente estudou, observou, falou, esse aqui é bom, é da hora. Bora e pronto, acabou. Coruja, como se faz o monitoramento de rendimento dos players falando em time de comunidade? Cara, ensinar vocês. Se você quer fazer análise própria do seu time, tá? Do seu time, por exemplo. Mas eu não tenho estatísticas do campeonato, eu não tenho estatísticas disso, não tenho estatísticas daquilo. Toda hora que acaba a partida, tem uma engrenagemzinha do lado direito da tela ali, antes dos resultados, que ele vai mostrar para vocês os resultados avançados da partida.
Ou seja, quanto você deu de dano no capa, quando você deu de dano no colete, quais foram as armas que você usou, tempo de sobrevivência, quantos kits você usou, tudo isso o próprio jogo te fornece. E você pode pedir isso para os seus jogadores em forma de print. Ou seja, eles printam a tela bonitinho e lá você vai fazer. E aí você anota o dano dele, tempo de sobrevivência, quanto de cura, etc e tal. E aí faz a média no final da semana. Could also be experiencing a little bit of a difficulty here as we can Tem see. vantagem de bootcamp em pouso e rotação, por ela ficar no centro do mapa e ser um mapa que tem a zona de gás muito rápida. Acho interessante sair do bootcamp para atravessar as 3 gives. Cara, mas Campong também, ele tecnicamente ele dá rotação para todos os lados, é só a gente saber fazer. Concordo, obviamente, que não tem spot melhor do que bootcamp dentro de São Roque, não tem. É um spot de centro com 2 alturas em volta, rotação para as 3 ilhas. Safe da VK é ruim pra todos, você tá doido, velho. Aquele morro da VK só tem uma maneira de subir, velho. Uma única maneira de subir ele. Mas é chato. But will they be able to capitalize on it? I think that is going to be the big question here. But the MadBulls now finding themselves in quite a bit of predicament, right? Acho que o problema quando tentar spot é que mesmo ganhando a trocação, se você perde jogador, já compromete a win. Não é que você compromete a win, não necessariamente você precisa dos 4 jogadores para ter win, certo? Nós já tivemos, por exemplo, partidas que nós terminamos, né? Tivemos win em duo, win o carrilho solo, win em trio. Lógico que quanto, né, mais jogadores estiverem vivos, com certeza a win é mais garantida, mas isso não impede. A dificuldade para esse camp na Espanha, o que tem sido estudado para melhoria da performance dos meninos. Cara, os meninos sabem jogar, bala todo mundo tem, né? Bala todo mundo tem. Aqui o que tá realmente dificultando a gente é o estilo de jogo da Copa, velho. Literalmente. Que aqui os caras não querem saber quem você é. Se eles precisam entrar em third party, eles entram, abrem muito flanco e acabou. A única maneira de subir no morro da VK é eliminando eles. Não, dá pra subir com eles lá em cima. Tem uma única entrada no morro da VK, onde se você entrar com um cravado, você sobe de boa. Vai por mim. Não se esqueçam que a 7 ganhou 2 partidas contra a VK lá naquele morro, hein? Subindo o morro. Very risky position, but unfortunately it's going to be Z-Wolf to get taken down, but Yekta comes in with a good response. Let's see whether or not it's going to be on the books as we have Endorphin just held up behind the tree. Neither player's health is looking all too fantastic here, but Yekta so relentless in the efforts, pushes up, and essentially it is Endorphin to find that final hit and close the door now. Virtus Pro still trying to reach on up as they are positioned exceptionally well within that zone. We can see them being the only team currently holding on to zone, but we still have 5 teams left. As I was saying, a late rotation on a map Você acha mesmo que eu vou entregar assim, de mão dada pra... De mão dada, não, de mão beijada, quando a gente sobe o morro lá em cima, né? Fácil. Nossa, vou contar aqui. Vocês viajam demais também, né? Even with the high ground going in MadBulls' favor, they have no options except but to work their way in zone through that open area, leaving them nothing but vulnerable. But I think that's the way Doom could actually bring in quite a bit of a saving grace for the side of Virtus, because they are so active, at least on the edge of zone, looking to see if they can spot out any movement. That, of course, now creates a bit of an opportunity for DeMuerte to come pushing in as well. They find Christina, Happy J, riding on absolute adrenaline here. But let's see whether or not Love beats a saída da NTZ, a Inf vai continuar jogando ou vai ter uma caída? Cara, se eu contar, se eu não me engano, a line da NTZ é a line nova da X, não é?
as they mount a full-on aggressive push. We got Frozen up on the ridge line, a beautiful bounce coming. Aquela partida que o Senado fez eliminando 3 jogadores dentro da play foi linda. Essa partida mesmo. It's mesmo. going to be Tulika finding Goldie. Such a beautiful yoink just coming over that ridge. Yeah, an absolute thunderstorm of utilities raining down upon us. Cara, eu amo responder esse tipo de pergunta, galerinha. Esse tipo de pergunta é muito bom de responder. Eu vejo times T2 e T3 tendo dificuldades de se posicionar nas últimas safes. Eles acabam batendo em qualquer lugar e acabam morrendo. Como mudar isso? Tem alguma dica? Galera, endgame, tá? Endgame é um lugar onde quanto menos você se mexer, mais fácil fica da win vir, correto? Ou seja, você precisa entender muito mais sobre pontos estratégicos de posicionamento. Não é você jogar em algum lugar. O que acontece é que a maioria dos times, eles não antecipam o pensamento, certo? Eles jogam no desespero. Ah, ok, eu tô safe aqui, beleza. Tô safe aqui, tranquilo. Fechou a safe, ela fugiu de mim. Eu espero até o último segundo da safe pra daí eu sair, eu não trabalho com tempo. Certo? Isso me prejudica muito. E é por isso que a maior parte das equipes elas morrem, porque elas não utilizam o tempo a seu favor. Sai, coleta informação, joga um pra frente, deixa o scout, né, passando informação se ele não for IGL. Domina um ponto A, depois faz progressão para o ponto B até eu entrar dentro da safe, né? E basicamente, com tudo isso, vocês precisam entender e saber escolher pontos de saída para as situações. Ou seja, a entrada ela não é importante, tá? A entrada, como você bate em um esporte, não é tão importante. Por quê? Porque se você tiver um carro, 2 carros, 3 carros, e tiver todo mundo confiante, e falar bora, você vai embora e acabou, bateu, já era. Limpou aquela equipe. Se o lugar for ruim, como é que você vai sair? O que é que você vai fazer para sair dali? Putz, não tem o que fazer. Pronto, tô preso. Isso não é viável. Agora, se antes de eu bater naquele lugar eu já penso pra frente, cara, como é que eu vou sair daqui? Esse compound aqui, ó, por exemplo, vamos utilizar esse compound aqui onde a DMR tá. Será que se eu batesse nesse compound aqui agora e tivesse numa safe maior, alguém no morro e alguém na negativa das minhas costas aqui, eu conseguiria sair? Não, não conseguiria. Então não é o lugar onde eu jogaria. Pô, se eu limpar essa equipe que tava na negativa do morro aí, será que depois eu conseguiria sair? Eu teria progressão? Sim, teria. Então é o lugar onde eu buscaria jogar. Entende? Seria basicamente isso. Feeling like $1 million, clutching it out, locking in 8 elims to their name as well. And what an insane performance that was from DeMuerte. Yeah, and now DeMuerte joining the ranks alongside Nexus now with their second. Cara, fez o clutch, véi! Mano do céu! Medal on top of that with an additional 12 kills to add into the mix. This is going to be huge for DeMuerte and que isso, doido? The entire rest of the playing field. And second place going to the likes of Doom, and that's going to be with 6 kills, half of which go to Muj Kalino. MadBulls securing third place, and that's going to be with 11. Coming in fourth is... Sorry, before you go on there, I gotta say though, se alguém afobado ali tinha perdido, mano. Com certeza. Teams, right? Just bring in such an exceptional performance. I mean, MadBulls, as you've already mentioned, right, clutching it out with 11 eliminations. Caraca, velho. Caiu o Barbarredos, ele está lá na cozinha, meu querido. 3x1 e ainda ganhou. They've brought in, just trying so dang hard. Mano, esse rap se garante. Real, mano. Se eu não me engano, foi ele que fez 12 kills na partida de Arangel no primeiro dia. Yeah, you know, the 6 kills, it tells me something. Cara, sinistro, doido. Moleque tem bala, Ave Maria, tem bala demais. Put themselves in altercation situations, but they're not afraid of a fight at all, DK. They know how to hold their own. And you know what tells me it even more so is that they were able to do it on the most open map that we are afforded in the game, which is easily the most difficult to defend. So I think Doom really showing a lot of promise here in match 2. As he said, MadBulls coming in third with 11. Maria, doido, você tá maluco, é?
Coming in 5th is going to be the likes of Virtus Pro with 2 kills, both of which belong to Christina. ARR coming in 6th with 4 kills between Beck and Trix. Next, Rüya securing 7th with 4, 3 of which come from Yekta. 8th place is going to belong to the likes of Game. Os players gravam a tela nos campeonatos para analisar ou é proibido? Geralmente o moleque grava, meu querido. Finish here for the Unicorns of Love with only 1 kill, and as we saw, that came from Michi. Dagestan coming in 10th this time around, but with 0 kills. And to carry on that trend, DK, we got Slime in 11th with 0 as well. Another tough finish here for Nexus. It's going to be another big hit. Os caras ainda falam que esses times são ruins. Os caras não têm informação, meu mano. As they get a 12th place finish with only 1 kill from Dora. Fala coisa com coisa. We got the Kazakh team coming in 13th place. É isso, galerinha. Preciso dessa agressividade não, galerinha. Excusing themselves here in 14th place with 2 kills, 1 from Furia, 1 from Havlik. And 15th and last place for match 2 is going to go to the likes of Alpha 7 with unfortunately 0 kills to speak of. Ooh, I mean, it's unfortunate, but as we know, there was so much work being done by the teams rather, finishing in the top 3. I mean, a big chunk of change with regards to those elims have gone in their direction. So it's no surprise to really see, the results turning out the way that they did. So yeah, big ups to all the teams for just stepping up and bringing in such a phenomenal murmur. But that also then leads us to the next game, which is going to be back in the luscious jungle of Sanhok. So we are going to be taking a very quick break. We'll be right back with the results after which. But in the meantime, enjoy a few of the quick highlights that we got from this past game. We'll see you guys back in a short minute. Mano, simplesmente a 7 vezes no top 3 time de ser. Lógico que os torcedores iam esperar mais do time. Até entendo mais vezes os comentários são desnecessários. Perguntando do ping, como é que tá o ping? Vamos ver como está o ping. Oxe, Alex, como é que tu sabe que é esse ping aqui pra gente, doido? Galera que você tá assistindo com... Tá sentindo com o estilo de jogo sistema de pontuação. Obviamente os meninos têm muita bala, mas a característica dela nunca foi ser agressivo. Não, mas tudo bem, tu pode jogar daí, mas o ping ele muda de região pra região, porque a gente tá jogando com 76 de ping. 76, 78. Fala pra mim, tá frio aí em Portugal também? Coruja, comecei a gostar do PUBG por causa da 7. Muito obrigado, meu mano nerd. Tamo junto, my brother. A gente é um prazer ter esse carinho de vocês, velho. Vocês são demais.
Ave Maria. O time daquela gatinha tem muita bala. Ela jogou um campo que classifica pra T1 e não conseguiram, eles só focando no feminino mesmo. Cara, ali é uma equipe que com certeza dá muita bala. Muito, muito, muito. E assim, se tiver algum camp classificatório pra PMPL, ou tiver, de repente, algum camp, né, que classifique elas pra algum outro campeonato maior, com certeza elas passam, velho. Vamos descobrir isso na PMCO agora, né? Essa nova arma de 762 que lançou, ela poderá ser meta? Acho ela muito forte. Cara, ela é boa, hein? Mas que tá a meta agora é a DBS, velho. Os caras vacilaram demais, mano. Quando eles tiraram a DBS do drop e colocaram ela no jogo, mano. Ave Maria, Alex. Se Portugal é uma das piores sensações da Europa, nunca que eu vou querer ir pra Portugal, meu filho. Aqui eu já não tô aguentando. Você tá doido. Essa madrugada fez -2 aqui, velho. Viaja não, você tá maluco. Entrei pra dar sorte agora. Não, sei não se é tu aí, meu patrão. Não é tu não, porque tu acho que tem moderador da live, não tem? Não, acho que não é ele não, velho. Ainda mais que ele vai no empresariado, não é ele não. Não é ele não, vai lá, não é ele não. Pô, 70 de ping sim, meu mano Arnold. Screen só da DBS mini também tá muito forte, hein, velho. Mano, mas a DBS você tá doido, bicho. DBS tá forte demais. Puxei a orelha do spray. Ah, tá. Se é tu mesmo que tá aí, duvido então tu falar que vem aqui no quarto se é tu. Se voltou, eu vou saber. Vem aqui no quarto pra assistir a transmissão aqui. What's up, guys? Welcome back. We're getting ready to jump into match viu? Já não veio, então não é tu. Right over into viu, galera? Como não é ele? Before we do, let's take a quick look and see what the score situation is and where the teams find themselves. Tá lembrando nossa série sempre pro topo, os moleques é que levam, meu querido. Os moleques são fera demais. 10 matches played so far. Yeah, what a huge game to an already dominant team. Putting themselves literally 18 points ahead of second place here. 18 points at this stage is significant. But after we go down from the outlier, that's when things get a little bit spicy, DK, as the GOAT team and MadBulls compete for second and third place, separated by literally only 1 point. Coming in fourth, excuse me, is only 1 point ahead of the fifth place holder. Eu sabia que ele deu meu moderador que não tá aparecendo. Também não sei, tem que pedir o urso. Ué, mas eu tenho. Moderador? É, tá aparecendo aqui não. Space in between the positions, but boy, Oxi, cadê? Top 2 position and não tá aparecendo mesmo. And fourth place position, they are just at each other's throats here. Hoje é o último dia do camp? Não, meu querido. Hoje é o último dia da primeira semana. Tem mais a próxima semana ainda. Agora eu vim com 15 kills, bora. Era o homem mesmo aí, ó. Flight path not all too important. What is going to matter, however, is where that first initial zone will be taking us. So we've got a good concentration of teams, at least for the time being spread out through all over the place. We got actually pushing in for a little bit of that hot drop action, as we can see up into the lovely boot. Se não me engano, a gente tem contestação agora, cara, em Kampong com a caça. With Game Lord, we have a right up alongside them, a little bit of a parachute stuck in the window, and that is the dangers of landing in boot camp. You could get caught up on so many things. Aí, ó. Vai Barreiros traz meninos aqui em Portugal. Aqui no norte é pertinho em Portugal. Em Portugal é pertinho mesmo. É mesmo? É.
But now we're waiting in anticipation to see what the zone will bring as the players here from Excuse Me. Ó, a gente tem contestação Started com a already caça. taking a little bit of a swing here at Game Lord. But where will it go? Ooh, that is not the kind of turn of events that we want as Havlik then also gets found out. The shots connect on through and things are looking a little bit shaky. The zone eventually reveals itself going all the way up north. And that is our cue. Quanto tempo daqui a Portugal será? Yeah, you know, when you got a boot camp drop, it means that you're out there Só? actively seeking. Ave Maria, mentira. You want that all. Cara, que Europa, porque é tudo pertinho do outro. Hoje, mas então de trem é mais rápido ainda, não é? De avião é mais rápido ainda. Ave Maria. This is a condensed forest with tons of natural cover to take. So even being in close proximity like Goat and Nexus are, abraço. Angles of Abraço pra galera que tá aí torcendo pra você. Fica tranquilo, não ganha esse campo, viu, galera? Yet to be seen, but he's got o Matheus pegou come early game. All the while, Kazakh team facing off against the likes of Alpha 7 as Cena is taken down, leaving it right Uncle Rio Mafioso Revo top. Well, let's see where it goes. Rio now trying to play on the edge. Oh, but Engash comes in. Just applying the pressure. Now turns to Revo. Bora, Senna pegou mais Revo will be able to get that Revo up on Mafioso. As Kazik now look to mount their aggression here. But also there's only a one piece that is finalizar o Senab. A great time to play could mean at the end of the road. Nossa, não faz comigo não. Oh, a little bit of suppressive fire. Shot comes in. And that is Engash. Just, you know, looking all chilled. I mean, cara fez estrago, hein? DBS é o cão chupa-manga. Well, it definitely struck me as a tough call to make there for Alpha 7, as they definitely had, you know, their opponent so weakened there, and it came down to a split-second decision. Do I try to secure a revive on my fallen teammate, or do I push an already and, you know, the decision that was made is clear. I think it might have been a little advantageous to have made that push. I think it could have kind of definitely made the difference there for Alpha 7 carrying on here in match 3. But it's always easier to say with that 2020 spectators' vision here. All the while, we're seeing Nexus in such close proximity here on the northern portion of the map alongside the Goats. Now, this is the Tapmock Cow area. O que é isto, galerinha? Here. Lots of cover. You can be 15, 20 feet away from your opponent and still be unawares if they're not moving around. You're going to have to play this cautiously. O que é isto? Definitely have to do that. But if we look a little bit further down south, we can see the players there from ARR. They've moved up into Woods Paradise Nexus, next Rüya, taking a very much more spread out approach. The same can be said for Avalanche and Dagestan over on towards that eastern front. So I'm curious to see whether or not we might see a potential altercation going through between those two teams. But for the time being, it's going to be Nexus and Goat trying to find a little bit of a resolution between the two of them. Well, I am very curious to see how Nexus handles this situation. I've been saying it the past 2 days, but that Nexus is a team that has kind of found their footing into what seems to work for this specific event. They're definitely putting a high priority onto positioning and real estate and placement here, meaning that they're playing a bit of a more reserved standpoint for, let's say, the first half of the match, and then really coming out on a more aggressive positioning come the latter half. And it's been working out beautifully for them, with exception to the previous 2 matches. But if you look at the event in general, boy, have they been performing pretty effectively with it. But being put into this early game confrontation up against the likes of Goats, who is, as we mentioned, you know, another high position holding team. I believe they currently hold 2nd place. It could be pressure against that could be Nexus's undoing. Yeah. A VK virou intense game, galerinha. You can't give too much rope. You need to still try and play out that opportunity and see where it goes. And I mean, there are still so much opportunities available coming through into this map, as we can see Slime also being in sole possession of that northwestern island, completely and utterly uncontested. I mean, the MadBulls could look to make a bit of a play for that, moving a little bit further up north. But in the meanwhile, we jump straight back to the players here, Nexus and Goat,
having their standoff, but Nexus looking very proactive. They are looking to clear it out. Oh, even getting the jump on a little bit of a lurker. Oh, and what an aggressive push by Doran on his own. This is what I love about this team, DK, is their adaptability in the moment. They can keep changing up their gameplay and their tactics on this spot here, and they do so very effectively. You know, as I just said, Nexus a very position-oriented team here. It has definitely been their tactic, their go-to tactic here for the past couple days. But boy, in the moment, not afraid to take on a fight in the least. Yeah, we got to commend that though. And with that, Goat is down to 1, but we also see the players then from Virtus Pro pulling in from this western side. They've heard all the action, they've heard all the noise, and now they want to slice of the pie, looking to see if they can find a little bit of that. And now you can see Endorphin also making a mad dash for it, trying to put a lot of space between você tá doido, bicho. and what could be Essas 12 aí tem tudo que tirar, fi. And I think a very acceptable play coming through there from Endorphin. Instead of hanging around trying to hide in the compounds. Contestados 2 plays seguidas. O europeu não tem medo de contestar, não, fi. O europeu cai com você esquece, tá? Be statistically aware of, of probabilities here. And the probability of being able to handle a situation that outnumbered, it's slim. And so, he's got to keep his team in the running here. So running on endorphins alone, he's going to try to get away from the altercation, but it's a risky retreat though, DK. He's running through some pretty vulnerable territory. Yeah, they definitely are. We also see the players here from Excuse Me also now just going about their business, looking to find the Ave Maria, galerinha. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, galerinha. O negócio tá sinistro, tá? A back foot approach here. I mean, or rather a little bit more of a calculated approach, right? I'm not quite sure when I said back foot, as it means two different things, but either which way, I think once we get into the next phase, seeing that blue zone is now, of course, closing up. Once we get into that stage 2, stage 3, that's where I think we are seeing a lot more aggression being shown by these teams. As well, for obvious reasons, there will be limited space available to move in. Yeah, and while we do have Nexus and Virtus Pro preparing for an altercation on the northern portion of the zone, I'm more curious about the likes of Next Rüya. While they do have a little bit of space on each side, they are currently surrounded on 4 different angles by Avalanche, ARR, Excuse Me. Antigamente alguém via the likes of Unicorns of Love. They are vulnerable from 4 different angles. Now, a 12 saiu correndo dela hoje em dia. Tá doido, todo mundo quer 12, velho. All the while, we got Yang from Excuse Me firing outward at the opposition here, not really getting any connecting damage there. It looks like he's going to be repositioning here, trying to get to algum player que de muita qualidade que não joga competitivo, cara, não acompanha gente de casual, mano. On that note, let's look literalmente. At Excuse Me's enacting here. E algum pro player que já se aposentou? Not too far. Yeah, they're trying to make some good use of the space. Mishi, however, will get caught in a little bit of a player que já se aposentou, que faz falta. Not acredito que não, mano. At this point, but as we can see, the teams are na minha visão, pelo menos não, né? Of Love, not in the craziest position, so not too much danger being. Nós somos contestados em Miramar e agora em São Roque, velho. But as we now look up to 2 contestações seguidas. E infelizmente não tem spot livre. Yeah, and I feel for Michi, but I think it goes to exemplify the fact that, no matter what tier you're at, utility mistakes happens. As Paraboy proved in the PMGC, everybody makes, utility errors here. Mas não é aquele jogador que eu vou falar pra você que, nossa, faz falta, entende? No doubt that it's going to be a heavy hit to Unicorns of Love if it had been in an immediate altercation. It could have been their undoing. Ele tinha da T1, era insano. Que isso, Modesto? BTS down. Jimmy's going to be joining him in the knocked round, leaving it riding on Christina and BTS. BTS prone behind the wall, utilizing what little bit of cover he can, but it is not going to be enough as Kapahala wrecks into him with that M4. Ooh, yeah, Kapahala. Right on the edge. Oh, nice response. Olha lá, ele joga muito, os melhores snipers que já vi. Cara, ele jogava bem. No começo, acho que pela Red Kennedy, ele jogava bem. Mas não é aquele jogador que eu falo pra ti que vai fazer falta, entende?
just looming in the Esse campo tem distance. finais, já estamos nas And finais, meu excuse querido. me, trying to capitalize on the opportunity. So not quite sure how Nex is going to be able to survive this one. Should Slime and excuse me decide to focus on them. Yeah, it's definitely a conundrum. But I love to see this change of pacing. Yes, they had 2 members knocked in the process, but you know, as I say quite often in the scripture of Vin Diesel's Fast and the Furious, it doesn't matter whether you win by a mile. Winning's winning, and if you don't get those thirsts on your knocks, it's like it almost never happened at all if they're able to get revived. So they're going to carry on as a full 4-piece for them, at least for the moment. While excuse me's Furia, it gets a new high ground angle. But with 7 kills to their name, this early on. Contém ironia, ó, esses caras, velho. What an aggressive Que isso, galerinha, vocês são mal demais, hein? Furia, great spray. Picks up Doran. Oh, very, very risky angle to try and play from here, but does get the elimination secured on in. Kapahala and the rest of the crew. Now having to Faz falta cuscuz agora. I mean, a lot Tá, mano, Magic, de boa? Quando já sabe como resolver aquele bug da cal, onde quando liga o mic da cal, o som do jogo sai do fone e vai pro alto-falante. Cara, não lembro como resolve esse bug, não. Yeah, Furia really utilizing the element of surprise quite. A CF tá viva? Infelizmente não, meu querido. Acquiring that thirst. But in doing so, as you mentioned, he could have put those shots could have put the markers out there for the likes. Totalmente contra equipes brasileiras, na verdade, a maioria não aguenta ver ninguém vencendo em nenhuma ocasião da vida. Cara, acho que todo mundo tem direito de torcer, né, pela sua equipe quando é nível Brasil, etc e tal. Mas, assim, eu acredito que quando a gente tá, né, em um nível acima, por exemplo, no Mundial tivemos 3 equipes, agora temos somente as 7 representando aqui na Europa. Acredito que a gente deveria parar de olhar para essa rixa, né, e entender que a gente tá representando ou está, né, com a bandeira do Brasil primeiramente acima da bandeira da nossa equipe, entende? Going for a little bit of a rotation, trying to wrap around that northern positioning, and I think that could actually be such a beautiful angle to play from because we don't see anyone else really putting a lot of attention in that region. But now, Unicorns of Love also come moving on forward as they spot next. Rüya just up ahead, and the trades come through. Mishi goes down. Yeah, Mishi was able to get revived from that little tactical error and trading knocks with the opposition, but it's going to put a lot of pressure on him. However, just to harken back to what you were just mentioning about Kazakhstan's free point, yeah, as a solo, I think what he's doing is a perfect play here, putting himself in a position where he can kind of let those numbers dwindle from a position of safety and try to, as he did in match 2, acquire a little bit of placement as a solo here for his team. Well, ARR facing off against the likes of Excuse Me, and as you can see, Tophawk at a bit of a height disadvantage here, trying to enshroud himself in what cover he can, utilizing the smokes and the boulders here as best as possible. Ooh, I was just about to say it's a good position coming through, but of course then comes Excuse Me just appearing over that ridge. And Furia Maria, mano. Right in towards them. Habez indo pra quarta safe com 40 vivos. In a very, very similar situation here, and again suffering the same fate as their teammate, and that is just easy claps. Coloca enquanto cai essa live, tá tudo meio embaçado. Ave Maria. Deve ser sua internet, meu mano. Sending your players in the same angle time and time again. Você acha que a 7 ainda consegue ganhar esse camp? Bem, sinceramente, dá pra ganhar, mas nós temos que fazer partidas com win e pelo menos 15 a 17 kills. Tricks now in so much danger. Yeah, silly rabbit tricks are for kids. Havlik keeping the pressure, but you know what? Excuse me, really knowing how to utilize a spread. That 2-1-1 split, as we saw from Furia, just executed perfectly, keeping their opposition on their toes and not knowing where to keep their perspectives in line of. And it looks like Havlik will be revived here, which is going to put Excuse Me in a strong. Tá sentindo muita diferença para MGC para este camp? Sim, meu querido. É basicamente, aqui é basicamente, digamos assim, um estilo de jogo
próprio de PMGC. Entende? É muito third party, você não tem muito espaço para trabalhar. But next Rüya also just popping off with a few hits of their own, but this is where things could become a little bit risky for next Rüya, because not only do they have, excuse me, up on the ridge, olha o flanco, pegou dois moscando. Exatamente. But they also have the Unicorns of Love right behind them, but based on what we saw just now from next Cor, depois é de camp live continuar para Entendi foi nada, meu mano. Se pudesse explicar melhor, eu te agradeço, meu querido. O ruim é que inveja de uns que tá escondendo só pra sentir prazer, tá? And if you are next Rüya, if you come out victorious over Excuse Me, you're going to be doing so from a Mano, gosto muito do jogo da CFA, vai surpreender esse split. Cara, é uma equipe entrosada, uma equipe baluda, que pode atrapalhar eles e a falta de experiência. Só isso. We got MadBulls also stepping right up to the challenge. Boa noite, Coruja. A 7 ainda está viva? Infelizmente não. Meu mano querido. Tivemos duas contestações. Em São Roque tivemos a contestação da Kazik. As that is pretty much the fate sealed right then and there. Avalanche getting packed up quite swiftly. And now, where will MadBulls move from here? And they still have DeMuerte positioned right there alongside them. Dajistan, meanwhile, making a run for that very centered kind of positioning up into the zone, but they do find themselves. Os flancos são muito bons pelo que percebi. Sim, meu querido, são muito bons, sim. Eles utilizam demais. Depois desse camp a live vai continuar? Não, meu querido. Acabando o camp eu encerro a live. O camp aqui acaba geralmente 11 alguma coisa. Happy J firing away 3x M4 reduces opponent down to just 10%, but revenge served cold and fast onto him as he is taken down in retaliation. Sono já, velho. Well, let's see now. It is Malloy also trying to cover a little bit of ground. It's Malloy and Discrim, the two final hopefuls for the side of DeMuerte. But a great angle that Malloy has got here onto its Frozen and the rest of the lascando, velho. Blue Zone forcing their hand, pushing them. Que isso? Oh, succumbs to the injuries, but the Que isso, galerinha? Develops the players here from DeMuerte, and this is where the rush. O que você acha do Cupsi para NGX? Acho que ele acertou no time, hein? Cara, a equipe acertou muito bem na contratação dele. Se eu não me engano, ele jogou já 3 campeonatos pela Enigma e os 3 ele foi MVP do campeonato, velho. Tá dando bala demais. Mano, eu fiquei de cara agora com essa jogada do DeMuerte ali, velho. O campo mais difícil hoje é PMGC ou Apel? Hoje eu acredito que seja PMGC. Boy, oh boy, does that zone hurt come in game. And that is Slime's 77 4KT wrecking into the opposition of Nexus, and he's got a quick thirst in mind with this utility. It's a risky one to be throwing for that finish. Estaríamos bem na safe, velho. Well, talk about it. Koa stepping up with the clutch. I mean, tem outro campo depois desse? Hoje não, querido. Give it to Koa and it will definitely work out. I mean, speaking about it working out, that next zone is also getting ready to pop as well. It does move even further on towards the western front. And this will now sit quite favorably, especially for the team of Dajistan, as they've got control of that eastern side. 20 vivos, 9 times. Excuse me, could very well just sneak around the edge. Slime now having to contend against the side here of the MadBulls, but they got to do so within the next 20 seconds because that zone wants to get moving. And Frozen trying to play on the edge, but let's see, could Koa find it? Yes, they do! Nice. Gets the nade, gets the confirmation, and that is MadBulls now down to 1 flight. Zeric, não, meu querido, não. Depois desse campeonato não tem campeonato outro, não. Aqui só no meio da semana vai ter... Yeah, Slime throwing outro campeonato. Into the fire without a moment's really of rest. Slime beautifully performing in the moment, but ultimately taken down at the hands of Zeri Shea via the UMP-45, leaving all the pressure on 77-4, and that is it for Slime. Transmissão oficial? Transmissão oficial tá no canal da própria Unicorns, meu mano. Pushing forward as a two-piece, excuse me, engaging with the likes of Unicorns of Love from a high ground position and a number advantage, taking Beast down, leaving it riding on Meech. Nessa PMGC, esse OG veio forte. Concordo com você. There we go. Unicorns of Love getting found out. We also did see quite a few casualties coming through with that blue zone as the MadBulls also then fell. Down to 6 teams we go. But excuse me, now moving in from that southern edge.
And there's no real Mandar o compound ID pros positioning to meninos, play última for, especially queda. going in from this approach. But let's see, maybe they could find something to work with here. We do have Dajistan holding on to a little bit of a bunker. Oh, up comes the hits, and this is now Shifu in a world of trouble as the hit comes in. Limbo Boom and the rest of the team there holding their ground. You can see Zadira off on the back end. Trying to keep the team up here, but up comes Free Point, trying to deal with this blue zone, and it's not going to be a friendly altercation. 2 eliminations up, just contributing to the 5 in total that KZ team has been able to find so far. But Zadira and Limbo Boom, as you can see, just laser focusing up onto his Free Point as they make the run, and boom, off they go. Yeah, Free Point was definitely limited in terms of options there. Not really a lot of variability for him, and that is something that we see time and time again happen with this shack utilization. It's almost a false sense of comfort with that compound cover. It's just lining you up like fish in a barrel to be utility right on out of the equation. But as we can see, what happened is Ele tá dormindo? Tô não, meu querido. Tô mandando ID pros moleques aqui. Up against, Furia, the final hope for the team. But look at this, with 12 kills in their name, and it might just be down to the solo of Furia, but this is the guy who's put forth over half of the team's kills. Yeah, very impressive performance so far. But let's see whether or not Furia will be able to find any more eliminations. Se os 10 soubessem inglês fluente, alguns já não estariam aqui. Concordo com você, meu querido. Concordo super com você. Na verdade, lá fora, o que eles exigem mais é o inglês fluente, né? All the way out in Mong Nai, trying to ride out that hill strat. But the blue zone will start closing up within the next few moments. And this is Furia just waiting patiently to see whether or not Beck is going to dare venture out or also go for a bit of that heel strat. That's right, brother. When you're out in the jungle, you got to be careful because there are snakes in the grass. And Zadira of Dagestan could find that out very soon. However, he's going to be a sneaky little snake himself, going prone, readily waiting with that UMP M4. Resolvendo o negócio de screen, hoje não tem screen às 11. Furia of, This is going to leave us in an interesting situation, bro. We got 4 teams, 2v1v1v1 to end round 3. A fairly even fight. And Furia catching wind of Zadira, taking him out of the equation before Limbo Boom can advance. And here it is, a standoff with a DBS. Furia gets it! Double barrel shotgun finish to Limbo Boom. Oh. Wow. But taking Furia's health down so low, even Furia could limbo under it. And now it is going to be a 1v1v1, a love triangle, a 3-way fight here to decide the winner in round 3. Oh, that's not good. Furia now sitting quite pretty within the zone, but an 8 could steal their fate, and then Furia needs to rush back into that zone itself. But Beck not going to let them slide out, and the blue zone beats Beck to the punch. It is heel strat versus zone possession. Beck sitting very comfortably. The only player standing between Beck and that winner chicken dinner, of course, is going to be Discrim. But Discrim still has 10 more medkits to go. So he could be here for a little bit of time. But I gotta say, what an absolutely phenomenal showing. Mano, os caras ganharam play com uma kill, véi. That was just such an insane performance. I mean, Furia lighting it up with 9 elims. That is almost close to what we saw on the first day of this week, where we had Koa clutching it out. DeMuerte tá segurando até o final, mano. Yeah, and you know what? Let's also draw a little focus here to DeMuerte. Talk about adaptability. A team that has, really set the tone here for this event in terms of aggression and placement and just overall effectiveness in knowing how to handle the pacing of these maps. Well, here it is, changing up the gameplay again, and we see Discrim utilizing a much more reserved tactic here, the heel strat, and still a second place finish. So this is DeMuerte with, I believe, a second or third place in round 1, a first place in round 2, and another second place in round 3. Mano, os caras não desistem, né, velho? Tipo assim, já não tem mais o que ele fazer, tá ligado?
But let's give credit, as you said, ARR putting their first win. Ele vai ficar lá rodando, as they take first place with 1 kill and 1 kill only from Beck. But, you know, I think it says a couple things here. You look at the kill count, you look at the placement. Tells me that they are, Meu Deus, velho, que isso, mano. Is the name of the game for ARR in a map like Sandhawk. DeMuerte always seeming to be a front runner here as they hold second place with 3 kills. But as you mentioned, DK, Rüya of Excuse Me, just a phenomenally aggressive performance as he puts up 9 of the team's 14 kills in their favor. Those kills are absolutely going to be huge, especially, you know, in comparison, you know, to when you put it next to ARR's 1 kill, you know, put that up next to DeMuerte. It's going to start to even out pretty considerably. Yeah. We got Dagestan in 4th with 6, with 5 of which going to Limbo Boom. He is a great aggressor. We got Goat in 5th with 1 kill. DeMuerte. Kazakh team Excuse me. 6th place with 5 kills. English 3 point. 7th, another tough blow for the Unicorns of Love as Beast takes 2 kills for the team. MadBulls securing Caraca, né, that's velho? going to be with 9 kills. We got Tá doido. coming in 9th. Trem tá difícil demais. Quem tá brigando lá em cima não cai, mano. Nexus, you know what? They're just, it definitely seems to be a different flow for Nexus today, having a little bit more trouble finding their footing today. But boy, give them credit where credit is due. They were eliminated in 10th, but not before they put up 10 kills themselves. Next, Rüya grabbing 11th with 2 kills from Wolf. 12th place going to the likes of the Doom Squad. That's going to be with 0. Avalanche in 13th with 0 as well, keeping up that trend. Virtus Pro in 14th with 0. Alpha 7 securing 15th with 1 kill from Mafioso. And then finally in 16th place, it's going to be the Game Lords with 0 kills. Well, I mean, it's not a good day in the office for all the teams, but that is what we've kind of come to, you know, expect. You know, we got to have some winners. Caraca, velho, que já é 10 horas da noite, rapaziada. Na hora de jantar e dormir daqui a pouco, hein? Ave Maria. Make of that what you will, but it was still a very, very exciting performance coming in. But I'm just you know, just so taken aback. Fico imaginando como é que deve ser o fuso horário no Japão, né, velho? Tipo assim, pra você ir pro Japão, pra você se acostumar com o fuso horário de lá, deve ser muito louco, né, mano? That's just insane, right? I don't Que você think perde um dia, tá ligado? 24 horas. In quite some time. As we know, it's also partially part of one of the challenges within PUBG where you got to try and get a chicken dinner without a single elimination. I mean, Beck just 1 elimination away from. Então, mano, aí é 6 horas, aqui é 10. A very exceptional performance. Mas agora eu fico imaginando, né? Tipo assim, imagina a gente ir pro Japão. Sabe quando começa a PMPL? Quando dia 6 sim, mano, dia 24 de março, meu querido. Potentially showing some mad respect here as well, as we could be taking a quick look at the results. I'm just double checking that everything is done. It does seem to be that way. I mean, it will be done in a moment or two, but either which way, let's take a quick look at it and see just where the teams find themselves, as Gamelord is the final team to have their stats updated. And of course, we know we are 11 matches in, and there we have it. DeMuerte now moving up to 113 points, excuse me, and the MadBulls sitting on 95 points apiece, with Goat also still holding on there with 95 points ahead of the players coming through from Nexus Gaming. And then, of course, Slime 4KT and Dagestan really, really close. But we are seeing a little bit of a drop-off then come through to Team Doom and ARR Esports, who are sitting on 52 points apiece. Yeah, you know, what's interesting about this, DK, is DeMuerte, while, you know, they are not letting off the pressure here, they were at an 18-point lead over second place last match, and that has not improved, actually. They still only hold an 18-point lead here, and by say only with some leniency, 18 points is a lot. But now it's second place is being contested here by the MadBulls, and excuse me, dead tied here at 95 points. So uma win eu já ficava feliz. Mano, a gente pegar um top 3 ainda, eu acho, hein? Off for a single second if they want to maintain this king of the hill position. Yeah, as we know, it takes quite a bit to remain. A gente tem que ir bem, velho. But of course, speaking of that, we are going to be taking ourselves that much closer to the final match here of today. Of course, match number 4, and that is going to be on Erangel. So be sure to stay tuned, and we'll see you guys right back after the break with the final game and all the crazy action the teams will bring on through.
Vamos ver. Última queda, galerinha. Coros, todos estão jogando com o iPhone 14 Pro? Sim, meu querido, todos com 14 Pro Max. Olha, mas a gente tinha tudo, pô. Tudo. Ó. Oi. Tem 3 em pé. Aí o Senab. Cara de 12, velho. Próxima semana tem mais? Tem sim, meu querido. Temos um campeonato na metade da semana, o segundo dia de classificatório para jogar a final, e temos os últimos 3 dias desse campeonato da UOL. E aí, dona Mandinha? Como você tá? Por que Carrilho decidiu sair e depois voltar? Não sei, meu querido. Coisas que se passaram na cabeça dele. Infelizmente, não sei o que aconteceu. Ave Maria, não deu nem tempo de clicar esse. Essa parede aí tava bugada. Eu rushando só assim, galerinha. Manitos 12, Ave Maria, mano. Essas 12 aí viraram o novo meta, mano. Sua opinião, qual o player mais completo do cenário? Completo, com certeza, é o Carrilho. Porque Carrilho faria qualquer função que você desse pra ele. Além do mais, ele é IGL. Saludos, manito Max. Como está, mano? Tudo tranquilo? Meu mano, a granada trava para os players aí também? Sim. Não só a granada, mas o molotov também. Ela demora um pouco mais pra sair da mão. Ave Maria, que sono, velho. Oxe, que viagem. Do nada. Ela vai matar muitas pessoas de 12 na PMPL. Mano, aí ela gosta de jogar de 12, hein? Ele, o Mitch. Da set atual, quem é mais matador? Acho que quem mais tá fazendo kill é o Revo, cara. E G vem forte com a line antiga da VK. Concordo. Gosto dos moleques AVK, cara. Até que eu já trabalhei com eles. Mano, olha isso aí, velho. O cara não tinha nada de vida, mano. Olha isso. E morreu. O Senab voltou bem ou ainda precisa de um tempo? O Senab voltou bem, mas infelizmente esse tempo fora, né? Com certeza atrapalhou um pouco, atrasou um pouco.
Então a gente vai precisar de um tempinho mais pra ele se adaptar de novo. Cadê? Tão bem de boa. Aí a 12 salvou o cara, hein? Imagina, a equipe que ele jogou era nível mais baixo, né? Não é aquele nível mais baixo, cara, mas é que assim, o jogo do Latam é diferente do jogo BR também, entende? O jogo do Latam é um pouco mais calmo, mano. Não tem tanta aquela agressividade assim. Maria. Última queda, galerinha. What's up, guys? Uma Welcome back. wizada eu ficava Had to be feliz, hein? hanging right on the drop there before the music went anywhere. But of course, you know, speaking about drops, we are going to be jumping into our final match of the day to see where the teams are going to be dropping, who's going to come in hot, and of course, who's going to try and push themselves to the top of that leaderboard. As we did see before the break, it is of course the players from DeMuerte with a substantial lead at this point in time. But yeah, who knows? Maybe the stars could align. Maybe there could be a little bit of a clash like we have right here. Either which way, let's jump in and see what that flight path is bringing in for our lovely teams. Of course, it is going to be starting up in the north, just west of Stolba, and heading all the way down to the lovely Sosnovka Military Island. Now, Red Eyes, this is where I want to see... Europa, pra gente mais valorizado, por que vocês fazem This is what I went for the last match. Bootcamp de vez em quando igual esse seria top, né? Complicado é que é muito caro, mano. É caro, sim, principalmente as passagens. Mas sem contar que a gente precisa ter a estadia aqui e comer também, né? Mano, as coisas aqui na Europa pra comer não são tão caras. Literalmente, não são tão caras. Se você não fizer, tipo assim, digamos, né, a conversão. Mas não sei quanto é as coisas aqui pra alugar ou alguma outra coisa, velho. Mafioso é que tá jogando hoje? Sim, Mafioso jogou todas as quedas, meu querido. Vocês perceberam, não? All the while, we've got the goats further down south alongside the looming threat of avalanche. As we say it, 77 Forb just being robbed of life by Rob's nade here. That's going to leave it riding on Storm, 77-4, and I apologize for not being able... that's Kale. Quando iniciei Ptbr Brasil, dia 24 de março, meu querido. Safe pra direita? Não, safe, pelo menos safe não na base, né? Be a little bit AFK, so that is not the most opportune safe pra direita. to come through here, but it's fine. GG. You know, we got a little bit of the Lord of Slime here. It's Game Lord and Slime 4KT all getting down to business as they've been doing time and time again on Erangel. We're curious to see who's going to be the victors this time around. Of course, several more teams looking to push up, getting themselves a little bit more with the zone and all the available space within it. But there's so much territory still to occupy. Pedrinho tava no campo anterior, né? Tava assim, meu mano. You know, the team's really focused more towards that northeastern side. Yeah, DK, it does not seem that we have but maybe 4 teams currently out of this zone. Quando o time se classifica para a próxima fase, esse não tem próxima fase, meu querido, é pontos corridos. A gente foi invitado para jogar só a final dele. Being taken down pretty quickly there, leaving it riding on Alicio, PNL, and CJ. All the while, Alicio wrecking in to Proxy with a finish with that Bison. It's going to be a quick thirst, just like that. And that's going to put Avalanche with their first 2 kills here. Yeah, a great way, a great start coming through there for Avalanche. Just, you know, rolling down the hill. But where's it going to go for game? Mano, os caras não tem medo não, mano. Os caras puxam mesmo, pô. It does seem like Slime has potentially all their players now back in the match. I mean, Storm standing a little bit still there. We don't know quite yet. But Goa getting ready to mount. Vamos analisar, vamos analisar.
I really want to see what's going to come through from Koa. As we know, yesterday, Koa clashing out with 12 Que eliminations. horas a 7 joga? Tá jogando já, meu Slime querido. picked up that winner chicken dinner. But could this be another glorious run for Slime to come through? Not only did they do it with 12, kills. GLD 4KT, velho. Essas duas equipes se enfrentam aí já faz muito tempo, mano. Os classificatórios pra PMPL, eles já se enfrentavam aí. Like that's what he was going to implement this time as well, but it's actually going to be Game Lords implementing the 3-1 split or the. Como foi o desempenho da 7 hoje? Infelizmente não foi como a gente esperava. Here on the likes of Slime. Storm's going to be feeling that pressure. Koa taking a lot of hits from that Bison. Actually, not quite as many hits as I preemptively thought there. Arvalu going to drop down and try to maybe keep his opponents on their toes here, not quite knowing exactly where he's at. I would imagine he's doing this to allow their kind of outlier to catch that second angle, maybe use this surprise advantage here on the opposition. Cara, se a 7 joga, a gente já tá jogando, ué. It does seem like Narvalo and the rest of the crew getting themselves into position. Well, I think it is almost safe to say that Storm is in fact back, as we can see Storm's name moving up and down all over the place there in the background. But a good off angle being taken up. Concordo com você, mano, Guilherme. A gente ainda precisa encaixar algumas coisas, cara. Once Rob's kind of commits. Boa tarde, Sara. Tudo bem? Como é que você tá? Estamos mal. Mas vamos ficar bem, porque temos mais um campeonato ainda pra jogar, não hoje, né? E ainda dá pra recuperar e assumir o top 3 desse campeonato aqui, velho. Uma queda boa agora vai ser bom demais, tropinha. Realistically, I guess two different sides here on the opposition of Slime. It could be enough to hold them off at bay just long enough for Robs to catch that other angle. It definitely seems a little bit of hesitancy on Slime's end, and understandably so, but they do have Kale holding that off angle as well. So we got both teams implementing similar tactics here. I'm curious to see who's gonna be the one that takes advantage. Onde esse próximo camp aqui mesmo, é? Well, only time will reveal what exactly will come through from this. Narvalo being well within reach, sending a cheeky nade. Esse cachorro é muito bonito, velho, esse pet aí. Does show quite a bit of discipline on not popping it out just yet, and of course Narvalo insists on painting the wall a bit of a different color, just trying to connect up the dots. And I think that is a good distraction potentially coming through, as it allows Robs now to come just moving in, bring in that reinforcement, and allowing Game Lord rather to move up as a full unit. Yeah, that simultaneous constriction could be all that they need. And yes, Koa taken down at the hands of Akashi with a Scar L. And this is all that the Game Lords need for that aggressive push. They waste not a single moment. Narvalo using the high ground, coming in from the rooftop as Victor approaches from the low ground. What a beautifully executed constriction there on their opponent. Volta pro Seninha. Acredito que para o PMPL Brasil uma line mais agressiva. Acquiring their first 3 kills. Yeah, but still Kale is in the mix. Dor nas costas, velho. So Slime not 100% out just yet. The ticket not being punched just for the time. Chama meu lobo de cachorro. Não, mas é um mascote, velho. Não sei lá se é lobo, se é cachorro, que coisa é, mas é bonito, velho. Eu sei que é bonito. Ele com essa skin ali do gladiador ali, será que desgrama é? É bonito. Eu tenho o cachorrinho pequenininho e tenho o branco também. Find a bit of a NOS boost here, trying to get themselves just well away from the dangers as the confirmation. Peguei o cachorro com 10 UC, Ave Maria. Quem me dera, hein? Eu gastei acho que 1.800, velho, pra pegar o cachorrinho pequenininho. Escape through this open land here. It's just open field with exception to that shack. If you were to utilize that shack, that would be the first place I would look if I was the MadBulls. So it is a tough escape for him. If he's able to get away, it would be very likely because of this third party from Dagestan taking the pressure off of him, as Talika takes quite a hit. Well, great response going through here from Nashi. Does get a little bit of retaliation, finds Talika, and a bit of a saving grace being presented here by Dagestan, as well as they come through with those third-party angles. But this is where Nashi
can't afford to get overconfident. Still needs to play it with a lot of caution. Very, very hesitant approach coming in here. But that is Dagestan essentially clearing out the MadBulls, and we are now down to only 14 remaining teams. So, yeah, a big thanks can be brought in by the Unicorns over towards the side there of Dagestan, as Nashi has just been saved by the skin of his teeth. Ele foi de lobby já? Não, mano. Acredito que não, porque a gente não tava aparecendo no kill feed ali, não. Yeah, unfortunately, I think quem foi de lobby foi a Mad. Taking on those shots and utilizing that nade on the opposition was kind of his sacrificial lamb moment. He, in doing so, basically gave up his location in a point where he is at his highest peak of vulnerability. Eu já vi da mais gente falando sobre a queda da capacidade cognitiva nos players no decorrer dos anos. A fase mais crítica é quando atingem 24 anos. O que acha a respeito? Cara, acredito que os reflexos eles podem diminuir, sim, né? Às vezes isso pode atrapalhar um pouco no seu rendimento, mas eu acredito que se você fizer um acompanhamento psicológico, tudo certinho, né? Se necessário você tomar, sei lá, qualquer coisa para te ajudar ali, né? Com que o seu psiquiatra, o psicólogo receitar, acho que isso pode ajudar, velho. Acredito que não seja um fator assim que vá te tirar do competitivo, né? Qual a diferença do Mythic e do Senab agora na 7? Senab é um moleque muito mais criativo. Joga casual? Qual horário você normalmente joga? Jogo sim, meu mano, mas geralmente eu jogo à noite. Só que aqui na Europa não dá pra jogar, não. Could this be the nade to seal their fate? There's still one more, player coming through from that southern edge. Ooh, it overshoots, but Yang now being exposed out in the open. Up comes the rush, the push. Will Trix find a DBS? Quais jogadores foram cogitados na 7 antes da contratação do Senab? Nenhum. Comes in play, gets the clutch, and Trick absolutely on fire. Boy, Trick não pensamos em nenhum player em nenhum momento. To be the yin to excuse Ms. Yang and absolutely canceling out that effort. Beautiful knocks. And look at the self-control here. Not even putting out that extra glimpse until the right moment. Not even giving, a sliver of that angle on him on his peak. Nem lascando que esse cara pegou os dois. And quite the opposite of what we literalmente quebrados. Havlik here in a situation where he's outnumbered. Ooh, but it's all now riding on Lumen. Oh, and Trix gets one. Come on, will it be a clutch? So close. Oh my goodness. Havlik. Well, even though... Wow. Wow, Trix. I mean, you got to give him credit, right? I mean, that was quite an effort, regardless of the result. That was an impressive performance in two situations where he was outnumbered, outmanned, and outgunned. Well, absolutely exceptional performance. But now as we jump back Ei, over to quase, mano. Um kill de vida ele vai see them in and around the lovely prison area here. They've got about 2 minutes and a bit of change left. Nossa, mano. To constrict once again. Quase que ele mete wipe, tá? Oh, but a spot out Doran tries to lay into them, and now the response comes through as Doran picks up the retaliation. The rest of Nexus managing. Sim, mano. Sim, concordo sem dúvidas. Na verdade, todos os players precisam, né, do tempo certo adequado de sono, precisam do tempo certo de treino, etc e tal. Up comes Kemi for a little bit of that reinforcement. Actually, not chasing Malloy up ahead as well. Os caras não tem medo de nada. Sem dúvidas, cara. Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. And I think that is what happened there. Only being able to take Predict Américas, Ave Maria, você tá doido já? Brief moment to sort of readjust yourself and get calibrated. That might have been all. Predict Américas por enquanto não dá não. When every single sliver of a second counts, you know, you're not always given that opportunity. Unfortunately, Milky Way kind of fell for the same bait as he tried to stick the revive, putting himself in that same vulnerable position that, you know, Doran was. And, pardon me, that his teammate was. Tá atrasado aqui? See how Doran, Kapala, and Kime were able to capitalize. Well, a great strat nonetheless, and of course it is going to be the players here from Kazik now trying to push up them towards that Stolber side, but they've got a little bit of opposition here. We got Doom just Império começa dia 24 de março, meu querido. So there could be quite a big altercation coming through on this one. We also did see the players there from Avalanche taking down the players from Virtus Pro. So with that, we only then have 10 teams remaining, and a little bit of a cheeky hoot and toot coming in here as Doom
and Kazik just drive past each other, but it doesn't seem like anyone wants Tape to big get do into big the pra altercation 7. just yet. Acho que ela vai deixar and I pouco de see água ainda e vai puxar pro Nexus as Severne. the outlier on this play zone here as they're furthest out. But I'm curious, if I were to be a betting man based on how Nexus Aí, has ó, played ó, galerinha, pra quem yesterday, today, I'd imagine that they might even tava like perguntando aí, ó, sobre rendimento, aí, ó, o Selfish soltou uma experiência dele aí, ó. Eu não jogo T1 ainda, mas já joguei o último PMCO e tenho 24 anos. Deixei de me cuidar e isso atrapalhou muito meu desempenho. Fiz alguns exames e deu todo zoado. Agora eu consegui me tratar e vou voltar. Viu da VK foi pra EG? Vi sim, meu mano. Será que agora vem uma win na Europa? Se Deus quiser. It does seem like next Rüya are now focusing a lot more effort down onto the side there of GOAT. Game Lord will continue with their push further on through. We did see the zone also taking a very aggressive shift up onto the northern front. So it is going to be limiting that playable area as a big portion of that is, of course, water. And we also have the river down on the southern edge. But next Rüya actually looking very, very comfortable. I mean, Alf is going to be, I think, the final hopeful left for the side of GOAT. So this could be that opportunity now for Z-Wolf just to lay into them and maybe get that confirmation. Oh, beautiful lineup. But the real tá lá dentro de Severne, GG. Yeah, but those shots, I have nothing. O time da VK, AVK sim, meu mano William. Unfortunately, only about half the bullets connected, but boy, it looked like every bullet was on its mark from here. O salário dos players no PUBG normalmente são iguais sim, meu querido. O que diferencia é a organização para organização. Uma organização paga menos, outra paga mais, e assim por diante, mas o salário dos players geralmente é igual. Não posso dizer por todas, tá? Tem mais campeões de coruja hoje não, infelizmente. Aqui já vão dar quase 11 horas da noite. But with that, speaking about destruction, it is GOAT also then meeting their fate as next Rüya pushed in and quickly dealing with them. E é raro os times que jogam esse horário aqui. Aqui, pra vocês terem ideia, só tem uma screen 11 horas da noite. No Brasil tem várias. And again, so many points of contention coming through, but let's see what Shifu and the rest of the squad will be able to do, as we still got Ingash, and the zone has also now shifted up quite favorably towards them. Yeah, it looked like English pulled a northbound rotation, but the closer his team ficou com a vaga Ptbr que é do VK. Sim, sim. Just pickings for the likes of Dagestan from that angle. They still had 3 members up and were able to utilize those numbers in their advantage. 2 metros de área, manito. Sim, mano. Vocês estudaram esse time antes de jogar esse camp? Yeah, eu estudei. Principalmente para poder fazer o mapeamento, né? Pretty close proximity to one another. I see Alpha 7 surrounded by numerous teams. It could be. Tipo, a minha seria Order, Kitsune, Soukei e Silas. Ave Maria! Você tá doido, mano. Essa line aí forte, hein? And a little bit of a distraction coming through here from Ingash. Good turnout to bite them. Order nova, Kitsune da Game Gladiators, antiga nave, Soukei da FUT. Agora no caso é da Fireflux. E Silas da 2G. E tá faltando campo aqui no Brasil, concordo, meu querido. Pode falar qual é o valor do top salário do Brasil, mano? Não faço a mínima ideia quanto é o valor desse salário das equipes lá fora. Eu sei o valor do nosso. Não sei quantas equipes pagam lá fora, não. I hate to toot my own horn here, but boy, does it feel good to be right about predicting Nexus's play here. That very strong eastbound, northeastbound rotation, they're taking it a step further than even I predicted, going around the threat of Doom. And that's actually kind of the entry point that I predicted for them with that high ground and not having to account for their backside. But no, they're going to take it fugir pouco de Severne agora? Even further north. And if they do so effectively, they're going to come in from a point where they don't have a single threat around for quite a distance. Yeah, I mean, that could be a really big brain play coming through for them. But you, of course, see Kazik now pushing up towards GOAT. Game Lord rotating along that southern edge line. Alguma possibilidade de campo presencial aqui no Brasil? Faço a mínima ideia, meu querido.
Mas seria da hora, né? Imagina o campeonato presencial no Brasil. Ave Maria. No Rio de Janeiro. Nossa, você tá é doido. E antes que alguém pergunte, o Coruja não pode vazar o valor do salário. Exatamente. Não adianta perguntar o valor do nosso salário. Falta quantas quedas? Já acabou, meu querido. Última queda do dia de hoje. Sliver, that foot and a half of gap there is all that they need. It's just like shooting from under a car, you know. O salário acompanha a realidade de cada região. Concordo contigo, meu querido. BR é média de salário é de 2 a 4K. Also losing their players, so with that we are then down to our final. Premiação no PMGC, os players ganham algum bônus ou somente ganham salário mensal? Ave Maria, imagina. Mano, geralmente essa premiação ela é dividida, fica uma porcentagem com a organização e outra porcentagem com a equipe. Então sim, ganhamos o dinheiro do Mundial. Não é somente o salário não, tá? Sem o Inferzote vão fazer a boa de um presencial. Ave Maria. Independente, acho que quais foram o nome que foi indicado para organizar o presencial, mas isso seria da hora ter, né? Nossa, você tá doido? Imagina o presencialzinho no Rio de Janeiro. Nossa! Ia ser da hora demais. Demais. Mas é porque assim, o que eu vejo, né? O que eu vejo é que literalmente, cara, no Brasil, os jogos eletrônicos ainda não são tão reconhecidos, né? Ou não são tão conhecidos assim. Vocês não fazem ideia do surto que é aqui fora, velho. Literalmente, tá ligado? Literalmente, o quanto é lá na Arábia, o quanto é fora. Por isso que a galera faz os presenciais tudo lá. Entende? We have said goodbye to quite a few of the next Rüya players. We still have Frozen alive. E acertava demais, mas eu vi o comentário que vai ser no Paraná se acontecer. Ave Maria! Imagina só, você tá doido? Mano, não tem cidade no Paraná pra tancar um campeonato presencial não, cara. Sabe o motivo da VK acabar? A VK decidiu sair do cenário. Só isso. Trying to survive it out. Yeah, it could spell quite a conundrum. It could spell quite a conundrum for both Doom and Nexus as the Game Lords approach from a third-party position of high ground, completely catching the opposition off guard, eliminating principalmente com esse valor de CS alto. Concordo contigo. É exatamente isso, meu querido. O Brasil ainda falta esse reconhecimento. Curitiba, você acha que Curitiba teria capacidade de sediar um campeonato presencial desse tamanho? Mano, você não tem ideia do tamanho que é um campeonato presencial, mano. A estrutura de um campeonato presencial. Não dá. Aí isso teria que ser numa arena Coca-Cola, por exemplo. Tá sabendo e tô sabendo mesmo que eu sou do Paraná, caralho. Tô falando que a parada é totalmente diferente, mano. Não sabe, não sei o tamanho de Curitiba. Moro do lado de Curitiba, tenho família em Curitiba. Phenomenally aggressive performances in this event. Limbo Boom is é nada. Maniac, case and point. A Arena tem Curitiba para sediar um campeonato presencial. But you know what? Limbo, as I said, you know, he put up that phenomenal performance that can really only be rivaled by Koa of Slime. Menos que seja feito no estádio do Atlético, né? Aí eu até concordo. In the heat of the moment, being able to take on those situations where he is outnumbered and outmanned. So I think him coming up to the party, I could not have been more excited about a fight than that. Well, of course, now the excitement will continue as Robs rolls on up, spots Limbo Boom just ahead of them, but are they going to choose to strike Robs coming in as a solo?
Ooh, Será, mano? Backup arrives. Akashi and Co now. Just trying to clear up. Ópera de arame entre outros lugares tem como sediar assim. Será, mano, que daria conta? Right, a little bit of a bumper car play, but a great positional play still coming through from Game Lord. A very centralized angle here, and this could allow them all the access they need now to try and clutch their chicken, but Robs gets spotted and gets taken right on down. Yeah, Rob's getting just slightly ahead of the team. But, you know, honestly, other than that knock, I don't think... Não, se for, por exemplo, assim, presencial só de uma PMPL Brasil, né? Se for só presencial de uma PMPL Brasil, ok. Eu acho que aí, tranquilo, mano. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer cidade sediaria tranquilo. Mas agora um campeonato de nível mundial, sei não. Ooh, speaking about bullying, this is Alpha 7's opportunity, and they Mano, presencial de PUBG Mobile Brasil eu também acho que não, mas agora uma Américas, imagina uma Américas presencial no Brasil, que louco seria, tá ligado? Alongside Game Lord and Limbo Boom still in contention here, keeping their hopes and dreams for Dagestan alive. But where will it go? I don't see an easy entry point really coming through now for Limbo, but it's going to be Mafioso taking a bit of a swing here. Spots out Game Lord over on that eastern front, but a very risky angle to take. Yeah, and we've got two evenly matched teams here, a 4v4v1 between Dagestan Golden Eagle, or pardon, Game Lords and Alpha 7, and this is going to be really as I caught eyes on Victor, I just thought of something, DK. I don't think we've seen a whole lot of bolty action today, have we? No. I noticed Victor utilizing a Car 98 come in game, but we haven't really seen that many bolty finishes. Carrillo firing uphill, Limbo Boom gaining that second angle for Game Lords. Come on, Victor just trying to play on that hard cover. Robs gets spotted, down he goes. Carrillo just doubling down. Love this, but here we have it. It's going to be Akashi and Victor. Victor falls now, turning onto Akashi. Will they be able to survive the onslaught here? As it is going to be a full-on stand, but look at Akashi still looking to defend, trying to pick up that trade towards Limbo Boom. The action is on. 10 elims up for Game Lord. Up comes the vehicle. Oh, and it is tickets as Akashi gets run right back to the lobby. Limbo now holding on. They've got a potential second place under their belt. 8 elims up. Look at that. Nice spray coming through up on towards Carrillo, but the nade comes in. This could be Limbo Boom getting singled out. Oh, down they go. And that is Alpha 7 stepping up and securing themselves the final winner chicken dinner here for today. Yeah, this is a breakaway from the Alpha 7 that we have seen in today's matches, at least, and much more along the lines of the notorious Alpha 7. Boa, rapaziadinha! Winsada! Aí, carai! Effective teamwork tactics. Só dali! Singular unit. 7, 8, 9. 10, 20 pontos. Fechamos bem, Ave Maria. Só dali. Play and I mean just capitalizing on it as best they can. And well, Ave Maria, sai zica. But again, we see Cê tá é doido. Boa, tropinha. GG, finalizamos o dia aí com a risada. Moleque jogando demais. Also then walking away with a very comfortable 8 eliminations for the name Game Lord. Also then picking up 10. Só vamos, tropinha. Só vamos. Yeah, and you know what? Another strong finished placement. Bora, sorte. You know, certainly not as kill intensive, but they're really not letting their foot off in terms of acquiring pretty decent placement. You know, I believe GOAT, how fitting it is to finish 4th place when you're currently Aí sim, tropinha, 20 pontinhos. A top 5 contender. 20 pontinhos. As I said yesterday, they're going to have to find that healthy balance between Vamos, tropinha. Vamos. How to get to the end game. Now it's about Você tá pouco atrasado, mas graças a Deus eu consegui certo. Antes tarde que mais tarde, né? A big part of the challenge, right? Because Só vamos, galerinha. Finding that balance is not an easy play. E aí, Rebora, dá um salve pra tropa aí. Cadê o Ptbr? Não. Ptbr tá aparecendo aqui, cara. Tá lá. Fala aí. Só tirei isso, velho. Foi mal, irmão. Even if the map is the same, if your opponents are different, you know, any variability, if the flight path is different, you gotta be ready to accommodate the moment.
Gelado aqui, hein? Well, Tá gelado pra here we caralho, see você é doido. a slightly improved Nexus getting a little bit more in line with what we Nossa. saw yesterday. It's a 5th place finish for him with 6 kills and 4 of which go to Doran. Tá complicado aqui, hein, galera? Os gringos tá batendo na gente demais, ué. Aí, ó, o capitão falando aí, ó, viu? Diz que tá complicado, mas hoje, graças a Deus, terminamos o dia com chave de ouro, tropinha. Deus o livre. 3 quedas horríveis, só não, mas como? Tá bom, 20 pontinhos. Fiquei feliz, mafioso é o escolhido. Salvou meu dia, tropa. Coming in 8th is going to be Doom with 1 kill from Ptbr. The Avalanche is going to roll down to 9th place. Independente de quem joga, velho. A gente é um time, mano. Ou seja, tipo, a gente joga pra ganhar, velho. Todo mundo ganha, tá ligado? Tem essa, o Pedrinho é melhor, o Mafioso é melhor. Eu fiquei feliz que o Mafioso voltou. Tinha que tirar o Pedrinho mesmo. Não existe isso, rapaziada. Os 5 jogadores são um só, tá ligado? E vocês têm que torcer pelos 5. Aí. Pegou? Pegaram a visão? É isso aí, galera. O capitão falou, tá falado. A gente falando alguma coisa não está certa. Como é que eu... agora vamos, né? Na verdade, jantar. Got the MadBulls securing 15th with 3. And coming in 16th in last place, it's going to be our boys in Aí ele tá aqui do meu lado, galerinha. Them 0 kills to speak of. But what a day, DK. Yeah, it has been. Carreira da Nacal, então, velho. Foi a parada que ele falou mesmo. Aqui é os 5, literalmente sendo um só. With 117 points, followed by Excuse Me on 99, MadBulls on 98, Goat on 96, and Nexus on 94. I mean, we're going to talk about a tough top 5. This is pretty much what we're looking at right here. You know what's even extra special about this? Nós estamos em oitavo, com 65 pontos. Pro primeiro, 40-52. Só dali. Só vamos que vamos que vamos. Só vamos. Temos 12 quedas, tropa. 12 quedas para pegar o primeiro lugar. 117 points, and look at that kill count. 62 to their name, pretty darn good. But then throw a educação da pontuação mas o cara já foi jantar, galerinha. Já foi pra lá. Tô sozinho aqui com vocês de novo. Like extremes of the tactics here, being utilized differently and both very effectively. Mudado as coisas, que isso? Close in that line and keep the pressure on DeMuerte, maybe even knock him off that hill. Só vamos, galerinha. Só vamos. You can obviously see the 2 chicken dinners. Jantar essas horas aqui é 10h47, meu querido. On a very comfortable 55 placement points, but they've also been able to be consistent beyond that, right? If you look at Nexus, for instance, they've also secured themselves 2 chickens, but they are sitting on 20. Mano, ainda dá. Lógico que dá, galerinha. You know, the chicken isn't all that. Lógico que dá. Down to that consistency at the Semana que vem, zero a tabela, vai mudar os times, não. Segue. As well, and I mean, it's still a very, very heavy hitting play. Segue com as mesmas equipes, a mesma tabela. E é isso. Vai entrar outro grupo. Quem disse que vai entrar outro grupo, velho? Vocês estão viajando. But at the end of the day, still a very, very satisfying performance coming in nonetheless from our respective teams here. And, you know, not disappointing whatsoever. Just doubling down with all the aggression, the strategies, and the insane PUBG Mobile action that they've been able to bring on through. But I think on that, that is also then going to take us. Vamos, galerinha. A gente também tá feliz. Temos muitas coisas ainda para aprender e temos... And I gotta say, a very, very exciting week that makes us so excited to see, of course, then what is going to be happening. Entra a GG, ex-Navi, exceto tá no começo da live, week 5. Não. Again, they are going to be playing out across the 3 respective somente entra alguém na outra semana se alguma equipe for expulsa da competição, assim como foi a Shockwave. Shockwave foi expulsa da competição e entrou a Kazik no lugar, mas não tem nada programado. Fechou, galerinha? Muito obrigado a geral que colou aí comigo hoje. Tamo junto. Primeira semana encerrada. Na semana que vem estarei novamente com vocês aí acompanhando este campeonato. Certo?
Um abraço pra geral. Tamo junto, é nóis. Não tem hoje. Claro. Não tem. Hoje não tem.